Oi, pessoal! Hoje vamos relembrar o monhwa Eu Me Tornei a Amiga Feminina do protagonista masculino. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal se gostarem, pois isso realmente nos ajuda a crescer. Agora vamos mergulhar na história. Conheçam Dahlia Avelin. Dahlia é a única filha de uma família nobre. À primeira vista, ela tem tudo o que uma garota poderia sonhar: riqueza, beleza e pais amorosos. O futuro dela parece brilhante para quem não conhece a verdadeira história. Você vê, Dahlia é, na verdade, uma personagem secundária de um romance chamado A Senhora do Sino Prateado. No livro, ela é mal mais do que uma figurante, sempre à margem das cenas, nunca conseguindo roubar o coração do protagonista masculino. A história gira em torno da paixão avassaladora entre Roderick Bowser e a protagonista feminina que narra a história, uma dama chamada O'Neill, que possui uma beleza ímpar. Parece um enredo interessante, certo? Desde que você seja O'Neill. Então, quando uma jovem de outro mundo reencarnou como Dahlia Avelin, você pode imaginar a confusão dela. Renascida como uma bebê personagem secundária, ela descobriu que a vida como bebê era, na verdade, bem divertida. Tinha dois pais amorosos e belos, que nunca se cansavam dela e passavam o máximo de tempo possível ao seu lado. Isso é bem raro para pais nobres. Além disso, a casa dos Avelin é maravilhosa e um bom nome a se herdar. O duque e a duquesa sempre foram o casal perfeito e tinham o máximo respeito um pelo outro. Talvez seja por isso que o pai dela, o duque, não tem coragem de rejeitar a ideia da esposa para o apelido de Dahlia. Querida, quero dizer, não é ruim, e eu acho que realmente se parece bastante com Dahlia. Mas a bebê odeia, e estando em um corpo de bebê, não há muito que ela possa fazer a respeito. Felizmente, o tempo passa mais rápido do que ela espera. Dahlia logo está velha o suficiente para falar e andar como uma verdadeira dama nobre. À medida que crescia, ela se tornou a imagem de sua mãe, com o cabelo rosa dourado do pai. Sua família viveu em perfeita harmonia por muitos anos. Por muito tempo, Dahlia pôde esquecer a trama. Então, um dia, o duque recebeu a notícia de que a família Bowser logo chegaria à capital. O protagonista masculino, cujo nome é Roderick Bowser, assim como muitos interesses amorosos masculinos, tem um passado muito trágico. Ao contrário da família Avelin, o duque e a duquesa Bowser se casaram por razões políticas e nunca se deram bem. Eventualmente, o duque trouxe para casa outra mulher, que ele adorava muito mais do que sua esposa. Um amor que destruiu a família. Mas Dahlia não tem ideia de em que ponto do romance eles estão agora. Talvez nada disso tenha acontecido ainda. Talvez Dahlia tenha o privilégio de testemunhar tudo. De qualquer forma, não dá para culpá-la por sentir um aperto no coração quando, um dia, uma convocação chegou endereçada à duquesa Avelin. Naturalmente, em um encontro entre as duas mães, ambas trouxeram seus filhos na esperança de unir suas famílias. Antes de chegar, Dahlia está incrivelmente nervosa. Quero dizer, como você se sentiria se estivesse a caminho do encontro com o personagem de quem você deveria se apaixonar? Um homem que você sabe que nunca a amará em retorno. Bem, felizmente para Dahlia, desta vez ela tem controle. Ela pode escolher como viver a própria vida. E, esperançosamente, não desperdiçar isso com ares arrogantes que não a amariam de volta. Eles chegam à imensa mansão da família Bowser. Um mordomo acompanha Dahlia e sua mãe para dentro. As mães, que são velhas amigas, se reúnem e apresentam seus filhos umas às outras. À primeira vista, Dahlia fica completamente impressionada, porque a criança escondida atrás da duquesa Charles Lena Bowser é uma criatura de aparência angelical, com longos cabelos escuros. Isso é estranho, pois a família Bowser nunca teve uma filha nos livros. Dahlia se apresenta com um sorriso e comete um erro crítico. Ela se dirige à criança como se fosse uma menina. Sim, eu sei. Eu também teria pensado que era uma garota. Quero dizer, olhe para ele. É bonito demais para palavras. Mas esta criança é, na verdade, Roderick Bowser, o protagonista masculino do romance. Ele é apenas muito feminino e sensível também, aparentemente, pois começa a chorar assim que é mal identificado. A mãe de Dahlia parece ter cometido o mesmo erro, o que não é nada surpreendente. Quando ele se recupera do choro e os pais o deixam sozinho, Dahlia tenta se desculpar pelo seu erro. Roderick simplesmente fica lá, a olhando. Então, sua próxima tática é convidá-lo para uma caminhada, qualquer coisa para dissipar o constrangimento entre eles. Inesperadamente, Roderick pega a mão dela. No momento em que seus olhos se encontram, Dahlia percebe que pode não conseguir resistir ao destino traçado para ela no enredo. Quero dizer, e você pode culpá-la? Claro, ele é um pouco afeminado, mas definitivamente é um menino lindo. Eu só posso imaginar como ele será quando crescer. Uma hora se passou e os dois não pararam de segurar as mãos.
Caramba, para um par romântico, Roderick é bem desajeitado. Acho que eles aprendem a ser charmosos e desinibidos mais tarde na vida. Outra coisa que torna tudo um pouco desconfortável é que Dahlia ficou tão encantada com sua fofura que mal consegue manter uma conversa. Além disso, como sabe, tudo sobre a situação familiar dele, há apenas alguns tópicos que pode escolher. Afinal, quão cruel seria se ela começasse a falar sobre o quão felizes são seus pais, sabendo que os dele estão sempre brigando. Quando Dahlia olha para o lado em um determinado momento, encontra Roderick chorando. Não de novo. Eu sei que são crianças, mas por favor, já chega. Roderick parece constrangido e pede desculpas por ser tão estranho. Em um raro momento de vulnerabilidade, Dahlia decide erguer a mão e mostrar como está suada. Estranho, mas ok. Ele lhe oferece um lenço e depois disso a tensão se dissipou. Eles recomeçam com uma apresentação mais adequada, em vez da formalidade de príncipe e princesa. O jovem parece surpreso ao descobrir que ela não o odeia. Uma vez que ele começou a chorar, assumiu que isso era o fim, que ela o acharia irritante e o deixaria de lado. Pobre garoto. Claramente o tratamento que recebeu do pai o afeta profundamente. Dahlia o tranquiliza, dizendo que não o odeia. Na verdade, ela também chora muito, e não há nada de errado com isso na idade deles. Depois disso, Roderick se sente muito mais seguro ao lado dela. Ele a agradece e até lhe dá um lindo sorriso, digno de príncipe quando eles se cumprimentam. Depois disso, Dahlia se sente rapidamente atraída pela natureza gentil dele, e, inesperadamente, há um lado carinhoso dele. Ele é tão diferente do personagem adulto apresentado no romance. Esse jovem garoto, que precisa de um amigo, toca nas cordas do coração dela, mas sua situação só vai piorar à medida que os detalhes do caso do Duque emergem. A duquesa ficará lentamente louca de humilhação e raiva, e antes que muito tempo passe, o jovem Roderick se tornará aquele príncipe frio do livro. Bordenado por esse conhecimento, mas impotente para parar o desenrolar da trama, Dahlia se sente incrivelmente culpada, especialmente após o dia que passaram juntos, onde ele sempre a deixava escolher o que comer, quais jogos brincar e onde andar. É um total contraste com o cavaleiro teimoso que ele está destinado a se tornar. Ele descarta tudo que não é útil e tem opiniões bem fortes. Honestamente, quanto mais ouvimos sobre o Roderick adulto, menos gosto dele. Isso não soa como um interesse romântico. Parece mais uma dor de cabeça, se você me perguntar. Isso torna a descoberta de seus interesses e preferências muito difícil para Dahlia. Embora ela seja compreensiva, já que a família Bowser é famosa por treinar cavaleiros que são absolutamente obedientes e nunca questionam uma ordem. Faz sentido que ele colocasse suas preferências de lado, mesmo tão jovem, mas isso não torna a situação menos triste. Em vez disso, ela decide cuidar dele, prestando atenção a pequenos sinais de seu interesse e sugerindo novos jogos para ver como ele reage. Aos poucos, ele se torna cada vez mais aberto com ela, e os dois se aproximam. Eventualmente, as duas famílias se sentam para jantar juntas. Os pais de um lado e as crianças do outro. Não consigo imaginar nada pior. Parece que estão prestes a ter uma entrevista com o Duque. Em breve, a conversa gira em torno de como o trio se conheceu. Acontece que a mãe de Dahlia originalmente veio para o Império por causa de um casamento arranjado com a família real. Mas, quando o pai de Dahlia, que era um cavaleiro nas época, foi designado como seu guarda-costas, os dois se apaixonaram imediatamente e simplesmente tiveram que ficar juntos. É uma história linda, digna de um romance. Mas enquanto contam isso, Roderick está visivelmente quieto, enquanto seus pais conversam animadamente. Eles falam sobre seus alimentos favoritos, coisas que gostam e não gostam, tentando deixá-lo mais confortável. Tenho a sensação de que tudo isso tem mais a ver com ciúmes sobre quão felizes são os pais dela. Mas tudo bem, Roderick, podemos colocar a culpa nos feijões, já que o príncipe gosta de pimentões e odeia feijões, enquanto Dahlia é totalmente o oposto. Eles elaboraram um plano para trocar seus pratos sem que seus pais percebessem. É meio adorável como Roderick parece nervoso. É bom para ele se divertir e correr riscos como esse. Dahlia claramente o tira de sua zona de conforto e o faz viver um pouco. A mãe dela também acha isso, embora esteja mais focada em Dahlia, especialmente porque sabe que Dahlia também não gosta de feijões. Qualquer um pode perceber o que está em sua mente. Não é o sonho de toda mãe nobre ter a filha casada com seu amor de infância? Parece que essa ideia pode não estar muito longe da mente de Roderick também. No dia seguinte, enquanto os dois brincam juntos, Dahlia adormece, e seu companheiro de brincadeiras simplesmente a observa. Não de uma maneira estranha, como em Crepúsculo, mas de uma maneira cuidadosa e afetuosa enquanto ela dorme. Ele pensa em como ela é bonita. Embora, geralmente, ele seja elogiado por sua aparência, sua mente começa a escorregar para pensamentos mais sombrios sobre seu pai. Assim, ele se levanta de repente e decide pegar alguns lanches para quando ela acordar. Esse garoto pobre está claramente sendo maltratado. Eu desejaria que houvesse algo que pudessem fazer para tirá-lo daquela família. Talvez
Assim, ele não crescesse para ser a pessoa do romance, e Dahlia pudesse acabar com ele. Em vez disso, a coragem de Roderick se esgota assim que ele chega à cozinha. De repente, ele não sabe o que Dahlia vai gostar por causa do jantar que tiveram. Ele pediu à equipe que fizesse algo com feijão. Todos ficam muito impressionados com o garoto querendo comer feijão, especialmente porque sabem que sua senhora o odeia. Roderick fica chocado. Ela estava se oferecendo para tirá-los de seu prato. Então ele presume que deve ser um velho hábito e que ela mudou de ideia ultimamente. Sim, tá bom, garoto. Faça como quiser. A duquesa Aveline o intercepta ao sair e nota o bolo de esponja na bandeja dele. Ela confirma o mesmo para ele. Dahlia odeia feijão, e isso o leva a um pequeno colapso. De repente, ele percebe que tudo o que ela fez por ele, todas as vezes que tomou uma decisão só para o bem dele, ou mentiu para tentar torná-lo mais confortável em casa, ele nunca teve a opção de escolher entre as coisas, como Dahlia o incentiva a fazer. Nenhum dos seus desejos jamais foi realizado. Então, depois de um tempo, ele simplesmente parou de perguntar. Estar com Dahlia é totalmente o oposto de estar com seu pai. Mas, após essa realização, ele vai se apegar mais a ela ou menos? É difícil dizer. Uma coisa é clara. Roderick agora duvida se sua melhor amiga realmente é feliz quando está com ele, ou se é mais por compaixão. Oh não, isso é o pior. Crianças dessa idade não deveriam se preocupar com esse tipo de coisa. Afinal, ela estava apenas tentando ser gentil. A partir de então, há uma diferença bem clara em seu comportamento em relação a ela. Ele não está tão desajeitado ou facilmente envergonhado, e às vezes, ele simplesmente a ignora. Em poucos dias, ele de repente se torna muito bom em esconder suas emoções, e parece estar observando-a muito mais do que antes. Dahlia não consegue descobrir o que está acontecendo até alguns dias depois, durante o jantar com seus pais. Sua mãe pergunta se ela pode comer feijão nesses dias. E, de repente, toda a verdade vem à tona sobre o bolo e o que a duquesa disse a Roderick. Agora, tudo é bastante óbvio. Seu primeiro pensamento é que deveria se desculpar, limpar o clima entre eles, admitir toda a situação. Dessa forma, talvez ele confie nela novamente e abaixe sua guarda um pouco mais. Mas toda vez que ela tenta abrir a boca, as palavras simplesmente ficam presas. Quero dizer, é uma situação bem constrangedora para confessar. Desculpe, na verdade eu odeio feijão. Apenas menti para ser gentil. Que coisa estranha de se dizer. A outra questão é que ela não quer fazê-lo sentir vergonha ou pena. E como tudo isso precisa ser cuidadosamente formulado, se ela não quiser ferir seus sentimentos, acaba engolindo suas palavras e não diz nada. Estou começando a entender como esses dois personagens terminaram distantes no romance original. Me pergunto se a briga deles também foi por causa do feijão. Alguns dias depois, as duquesas se reúnem para um passeio de compras e convida as crianças também. Roderick não costuma ter a chance de ir à cidade. Portanto, é uma ocasião especial para ele. Dahlia espera que essa seja uma oportunidade para ele relaxar um pouco. E talvez então ela possa se desculpar. A mãe de Dahlia pergunta se elas vão sentar juntas na carruagem. Sua filha diz que sim. O príncipe diz que não. Droga, Roderick. Eu não percebia que um pequeno incidente com feijão o deixaria tão irritado. Assim que chegam à cidade, eles vão até uma padaria. Dahlia espera que Roderick finja querer doces e os coma sem reclamar, como de costume, mesmo não gostando muito de sobremesas. Ela pergunta à mãe se podem apenas tomar chá e comer frutas, inventando uma história sobre como não quer comida doce. Mas no momento em que as palavras saem de sua boca, Roderick a acusa de mentir. Uau! É só eu? Ou a situação entre os dois está começando a ficar realmente desconfortável? Ele aponta que ela costumava dizer que nunca se cansaria de sobremesas. Ela tenta se explicar, mas ele menciona o incidente do feijão e, de repente, diz que não suporta quando ela mente por causa dele. Ele chega a dizer que isso o faz se odiar e que o faz duvidar se ela realmente gostava de passar tempo com ele. Pronto, agora está tudo exposto. De repente, ele se levanta e sai furioso. Dahlia o segue, mas ele não vai ouvir. Então, um garçom aparece do nada, esbarrando nela e derramando chá quente no ar. O líquido se espalha sobre seu vestido e queima sua mão. Imediatamente, Dahlia é cercada por cavaleiros, preocupados com suas mães. E enquanto isso, Roderick observa em silêncio. Bom, lá se foi sua chance de se desculpar. Tudo estragado por uma xícara de chá. Quando Dahlia chega em casa, um médico a examina e diz que a queimadura não deixará cicatriz. Ela está bem, mas para evitar que a ferida se infeccione, foi orientada a ficar em casa na próxima semana. Em primeiro lugar, isso é um pouco exagerado para derramar chá na mão. E em segundo lugar, como ela vai ver Roderick agora? Quanto mais tempo a situação ficar sem resolução, mais provável é que isso se torne permanente. O tempo é essencial.
Dahlia, em vez de desobedecer ao médico e aos pais, ainda espera que Roderick tenha carinho por ela e que venha visitá-la. Ele deveria fazer isso, certo? Qualquer garoto decente faria isso, já que é meio que culpa dele que ela tenha terminado assim. Mas depois de uma semana inteira na cama, Roderick nunca apareceu. No último dia de seu confinamento, Dahlia desce correndo as escadas, determinada a vê-lo. Para seu choque, ela encontra Roderick e sua mãe sentados na sala. Acontece que ele tem visitado a casa todos os dias, só que nunca realmente veio vê-la. Não consigo decidir se isso é melhor ou pior. Honestamente, isso é onde ter uma vida anterior ajuda. Dahlia é emocionalmente inteligente o suficiente para saber que ele não a odeia. Ele apenas se culpa e se sente tão culpado que não consegue ir até ela. Ela se preocupa que entrar de repente tenha exatamente o mesmo resultado. Então, em vez disso, corre de volta para o quarto, pula na cama e começa a chorar o mais alto que consegue. Bem, essa é uma forma de chamar a atenção. Afinal, é melhor do que ficar chamando por seus pais e gritando que está doendo. Roderick ainda não aparece. O médico lhe dá uma forte dose de analgésicos, que ele diz que a farão dormir. Ela, obviamente, não os toma. Eventualmente, depois que tudo se acalma, o garoto da hora chega silenciosamente, enquanto ela finge estar dormindo. Mas em vez de observá-la como um anjo da guarda, ele pergunta de forma brusca por que ela não tem tomado os medicamentos. O que é esse garoto? Um psicólogo? Como ele soube que ela não estava tomando os analgésicos? Sem contar que ela estava de fato acordada. Dahlia se senta e abre os olhos. Roderick fica surpreso, mas não corre para longe. A caixa no 1 foi marcada. A caixa no 2 é emitir um pedido de desculpas formal. Mas Roger a interrupte e começa a divagar sobre como ela deve odiá-lo e que ela só sofre por causa dele. Oh, querido, isso é profundo. Dahlia percebe que palavras não vão tranquilizá-lo, então muda de tática. Em vez de confortá-lo, ela pede ao príncipe um favor. Como ele ainda se sente culpado pela lesão dela, ele está ansioso para lhe dar qualquer coisa mesmo. Ela estende a mão e pede simples e diretamente para ser sua amiga. Parece bobo, mas acho que Roderick nunca a via dessa forma antes. Provavelmente nunca teve alguém que pudesse realmente chamar de amigo, não com seu pai sendo tão controlador e cruel. Dahlia finalmente tem a chance de dizer a ele o quanto ele a faz feliz e explica por que mentiu da forma que fez. Claro, Roderick está feliz em aceitá-la como amiga, e eles esclarecem todos os mal-entendidos entre eles. Após horas de conversa e reconexão, adormecem lado a lado, finalmente de volta ao que era antes. Que alívio. Eu realmente não sabia como as coisas iriam ficar por um tempo. Após a reunião, Dahlia pergunta a Roderick se ele virá mais frequentemente no futuro, como costumava fazer antes. Bem, você sabe, Beans. Ele diz que sim, o que aparentemente sinaliza para Dahlia o início de um projeto muito importante: conhecer o príncipe. Ela sabe algumas de suas preferências, mas ele ainda retém sua opinião, agindo como se fosse menos importante que a dela. Então, a missão é fazê-lo expressar sua opinião também e ver-se como igualmente valioso na amizade deles. Sem problemas, apenas convencer um garoto cronicamente inseguro com um pai abusivo de que ele tem valor. Claro, fácil como um pedaço de bolo. Dahlia, indiferente à grandeza da tarefa, começa com o que chama de projeto autoestima e o que eu chamo de missão impossível. Ela rapidamente percebe que isso não será tão simples quanto esperava e pede ajuda ao bibliotecário da família, que acaba sendo exatamente a pessoa certa, pois é absolutamente meticuloso nesse tipo de coisa. Ele diz que planejar seu trabalho todos os dias o ajuda a se sentir um pouco mais digno. Não particularmente útil para uma criança de aproximadamente 8 anos, mas tudo bem. Então, Dahlia anda perguntando a todos o que fazem para sentir autoestima. Para sua mãe, é escrever em seu diário. Para seu pai, é espada. Sim, apenas espada. O mordomo, na verdade, tem um dos melhores conselhos. Toda manhã, ele olha para seu reflexo no espelho e diz em voz alta: "Hoje vai ser um bom dia." Não é doce? O lado infeliz desse empreendimento é que logo surge um boato pela casa de que Dahlia tem baixa autoestima. Todos os empregados e a equipe começam a se reunir para tentar animá-la com seus códigos pessoais de confiança. Mas no final, é tudo inútil. Dahlia analisa todas as opiniões e monta uma lista com 8 soluções para Roderick. Autoconfiança. Isso já está começando a parecer um pouco patronizante para mais alguém. Não sei vocês, mas se alguém me entregasse uma lista de maneiras de respeitar a mim mesma, não sei se eu ficaria bem com isso. 3 dias depois, Roderick chega todo elegante, com seu roupão e o cabelo preso. Imediatamente, Dahlia o puxa de lado e pergunta sobre seus hobbies, as coisas que ele gosta de fazer. O pequeno príncipe não tem hobbies especiais, mas admite que gostava quando sua mãe penteava seu cabelo quando era mais jovem. Oh, espera, foi a última vez que ele teve algo que gostava. Meu Deus, a história de fundo desse garoto só fica mais sombria. A outra coisa que ele diz que gosta é de brincar com Dahlia. Então isso é um ponto positivo, como se ela fosse sua terapeuta pessoal.
pessoal. A próxima parte do plano de autoconfiança é fazer um exercício sobre preferências juntos. Ela pede a Roderick que lhe conte as coisas que ele gosta. Quando encontrarem algo que ele não gosta, ele precisa dizer isso em voz alta. O pobre garoto parece um pouco desconfortável. Então, ao invés disso, eles decidem escrever um diário compartilhado. Sim, como se isso fosse menos invasivo. Basicamente, eles precisam escrever um diário sobre o que fazem todos os dias e como isso os faz sentir. Depois, eles vão trocar e ler o diário um do outro uma vez por semana. Dahlia comprou 2 cadernos e oferece a primeira escolha a Roderick. Honestamente, pensei que ele poderia entrar em combustão espontânea, mas parece que o projeto está funcionando, pois ele escolhe um imediatamente e depois fica vermelho como um bebê. Obviamente, a segunda parte desse plano e, coincidentemente, a número 5 da lista de soluções para a autoestima de Roderick é olhar no espelho e se elogiar. O garoto fica imediatamente horrorizado. Quero dizer, este é um menino que acha que todos o odeiam. Não deve ser fácil olhar para dentro e encontrar algo bom para dizer. Então, para hoje, Dahlia escolhe um para ele e diz para ele dizer: "Eu sou tão fofo." Ele faz o seu melhor, apesar de gaguejar um pouco e ficar com uma séria vermelhidão. Ela o faz repetir 5 vezes, momento em cal, que se torna mais tortura do que autoconfiança. Mas quando ele termina, Dahlia repete para ele, envolvendo os braços ao redor dele e dizendo isso bem ao seu ouvido. Bem, se essas afirmações não fossem suficientes para deixá-lo ruborizado, isso certamente faria. A partir de então, eles trabalham pela lista, um por um, fazendo cada uma das coisas juntos. Logo chega o dia de trocar os diários. Roderick fica um pouco chocado com o quanto ela escreveu, mas algumas partes mencionam ele e coisas que ela quer que façam juntos. Ele parece apreciar isso à sua maneira silenciosa. Nesse ponto, eles já são amigos há meio ano e estão mais próximos do que a maioria dos irmãos da sua idade. E ainda assim, algo está incomodando Dahlia, impedindo-a de relaxar. Um dia, os dois estão jogando Jenga na casa dos Bowser, quando a duquesa entra e o chama de Rod. Dahlia nunca havia ouvido esse apelido antes e imediatamente pergunta se pode usá-lo também. Não é como se ela realmente fosse ouvir se ele dissesse não. Então, eu acho que é uma boa coisa que ele concordou. Mas então ele pergunta se ela tem um apelido. E, obviamente, Dahlia não quer que ele comece a chamá-la de querida, não quando eles têm apenas 8 anos. Assim, ela apenas finge que não tem um. Porque eu sinto que isso vai voltar para atormentá-la mais tarde. Infelizmente, a mãe intrometida dela está escondida logo ali na esquina e ouve tudo. Ela expõe Dahlia por ter mentido, mas não revela o apelido. Em vez disso, apenas age como se estivesse magoada porque a filha odeia o nome que inventou para ela e pede para Roderick ser compreensivo. Certo, como se isso fosse ajudar. Que timing perfeito, Duchess. Obrigada. Assim que ele descobre que ela está mentindo, Roderick começa a se afastar novamente. Agora, Dahlia está na posição difícil de se explicar, sem realmente entregar o jogo. Ela se desculpa por ter mentido, mas diz que ficaria super envergonhada se ele usasse. Mas pela primeira vez na vida, o pequeno príncipe tem coragem suficiente para exigir que ela lhe diga de qualquer forma. Acho que todas aquelas lições sobre amor próprio estão valendo a pena. Afinal, só que talvez não da maneira que ela esperava. Então, Dahlia simplesmente revela o apelido. Mas, assim que o nome está no ar, é na verdade mais constrangedor para Roderick do que para ela. Acho que a pressão agora está sobre ele para dizer o nome. Vamos, Roderick, você consegue. De repente, gostando de sua timidez, Dahlia o incentiva a dizer. Ela adora a maneira como ele fica vermelho ao dizer, e ela não o deixa escapar. Mesmo quando se encontram no dia seguinte, ele ainda não consegue chamá-la de querida. Em vez disso, ele se oferece para fazer outras coisas. Literalmente qualquer coisa que ela queira, exceto esse apelido. Você realmente se complicou agora, Roderick. Acho que ele não tem ideia de quão astuta essa garota pode ser. Obviamente, Dahlia imediatamente começa a planejar a melhor maneira de provocá-lo e até o faz prometer que vai jurar isso. Oh, querido. No dia seguinte, ela aparece de maneira um tanto estranha e anuncia que decidiu o que quer. Ela quer que eles façam um jogo de faz de conta. Não coloque sua mente na lama. Não é esse tipo de jogo. Ela quer que os dois brinquem de mamãe e papai, esse tipo de coisa. Embora, como Roderick aponta corretamente, eles estejam um pouco velhos para isso. Dahlia puxa o cartão da simpatia e diz que nunca fez isso, quando era pequena, porque não tinha amigos. Então, claro, agora ele não tem escolha a não ser concordar. Porém, ela também quer que eles inversem os papéis, para que Roderick seja a mãe e ela, o pai. Ela faz com que ele finja que acabou de voltar do trabalho, ignorando completamente seu protesto de que talvez ele devesse ser o pai, já que ele é um menino. Ela até o faz vestir um vestido para amenizar a situação.
Ela promete se comprometer com seu papel e se vestir de menino também. E ela faz. Mas não é nada bonita como Roderick. Quando ele aparece, parece que aquele menino teve uma equipe de estilistas ou algo assim. Ele parece tão gracioso e inocente. Ele tenta fugir, mas Dahlia o encoraja a ser corajoso e seguir em frente. Quanto mais cedo eles terminarem o jogo de faz de conta, mais cedo ele poderá sair daquele vestido adorável. Então a cena está montada. Esses dois são pombinhos em outro mundo. Fora da nobreza imperial, eles se apaixonaram à primeira vista quando se conheceram em um festival. Roderick era noivo da irmã dela na época. Mas depois de enfrentar muitos obstáculos, conseguiram fazer seu amor dar certo. Uau! Dahlia realmente tem uma imaginação brilhante. Agora, como recém-casados, os dois precisam fingir que não conseguem viver um sem o outro. Isso é bem fácil para Dahlia, mas alguém tão fechado quanto Roderick vai ter dificuldades em demonstrar tanto afeto, especialmente sob todos aqueles laços. Desde o momento em que tudo começa, Dahlia é implacável. Ela fala sem parar sobre o amor deles e diz que faz ages que não tem um beijo. Dê um tempo para o pobre garoto. Ele já está no limite, mas Dahlia não sabe o que é relaxar. Decide empurrá-lo ainda mais. Ela pergunta se podem tomar banho juntos. Quando Roderick tenta recusar, fica tão envergonhado que sai correndo do quarto chorando. Agora veja o que você fez. Qual foi o ponto de toda aquela prática de autorrespeito? E se ela só vai vesti-lo e zombar dele enquanto ele tem um colapso no jardim? Roderick reflete. Aquilo foi definitivamente cruel, e ele sabia que não conseguiria lidar com isso desde o início. Então, talvez ele devesse apenas ter dito não, mas não conseguiu encontrar a confiança para se manifestar, mesmo quando ela perguntou quem era mais bonito entre os dois. Ele queria dizer que era ela, mas simplesmente não conseguiu. Enquanto o sol começa a se pôr, Roderick decide voltar para casa e encontra um garoto com cabelo verde que o confunde com uma fada. E dá para entender. Mesmo com todo aquele aparato ridículo, o príncipe ainda parece belo. Este é Jaron Hayward, o filho mais novo do famoso Conde Hayward. Como ele é menos talentoso do que seus irmãos mais velhos, é muito perseguido. Ele foi forçado a visitar a mansão Avalon para fazer amizade com a filha deles, mas estava com medo da família Bowser e de sua reputação. Enquanto os pais de Jaron conversavam com os Avalons, ele fugiu para os jardins e, sem saber, esbarrou em Roderick, todo vestido em seu lindo vestido. Espero, pelo bem de sua reputação, que ele seja um bom ator. Agora é hora de fazer um papel. Desde o momento em que vê Roderick, Jaron fica encantado. Roderick tenta desviar o olhar, mas Jaron o interrompe, pedindo seu nome. Roderick entra em pânico e dá o nome de Dahlia. Bem, pelo menos ele não disse o seu próprio nome. Mas quanto tempo vai levar para Jaron encontrar a verdadeira Dahlia Evelyn e descobrir que ele é um impostor? Enquanto isso, a verdadeira Dahlia está vagando pela casa quando encontra a mãe, que fica encantada ao ver uma cópia pequena de seu marido vagando pelos corredores. Ela está à procura do jovem Jaron, que ainda está se escondendo. A duquesa pede à filha para procurá-lo. Quando menciona o nome, Dahlia imediatamente se lembra dele do livro. Ele não é um personagem especialmente importante, assim como ela, e existe nas bordas do romance, envolto em seus próprios pensamentos. Dahlia encontra Roderick nos jardins e imediatamente o puxa para seus braços, cobrindo seu vestido e cabelo com seu blazer. Ela obviamente percebeu o perigo de ser descoberto, mas está um pouco atrasada. Roderick não lhe diz isso, claro. Ele mente e age como se nunca tivesse conhecido o filho de Hayward, que está convenientemente parado logo atrás deles. Novamente, isso vai se tornar uma grande confusão. Pensando rapidamente, Roderick agarra sua colega de brincadeiras e a puxa para longe. Eles correm juntos. Mal sabem eles que Jaron viu tudo. A forma como conversam, como se fossem amigos íntimos. E a pior de todas as coisas é que ele confundiu a verdadeira Dahlia com Roderick Bowser. Agora, ele pensa que Roger e Dolly estão em algum tipo de romance infantil. Tem todas essas ideias imaginativas e apaixonadas sobre seu primeiro amor sendo não correspondido. Tudo isso porque aquela garota boba queria brincar de se vestir. Se isso chegar aos ouvidos dos pais deles, ela vai se meter em grandes problemas. Eventualmente, o pequeno Hayward foi encontrado e devolvido à sua família. Provavelmente, um pouco de coração partido, mas, de outra forma, sem ferimentos. Alguns dias depois, Roderick encontra coragem para repreender sua colega de brincadeiras por tê-lo submetido a todo aquele jogo de vestir. Pela primeira vez, Dahlia se apressa em se desculpar, provavelmente porque até alguém, tão imprudente quanto ela sabe que foi longe demais. Mas, com o passar do tempo, o inocente Roger muda, pouco a pouco. Ele se torna mais respeitoso e digno, consegue esconder suas emoções, mas não de forma tão fria como antes. Basicamente, ele está apenas crescendo. Eles continuam escrevendo em seus diários, mas Dahlia está preocupada em chatear Roderick. Afinal, ele, bem, na verdade está mais firme nos dias de hoje. Então, ela nunca tenta ler suas anotações. Isso até o dia em que ele acidentalmente derruba seu diário da mesa, revelando uma
página particularmente emocional. Nela estão todas aquelas coisas melosas que você nunca esperaria de uma criança como Roderick. Coisas como, Dahlia me faz tão feliz e eu espero que este momento dure uma vida inteira. Bem, olá! Onde esteve escondido este pequeno Romeu todo esse tempo? Dahlia, é claro, fica encantada. Ela basicamente toma isso como um grande elogio, mas não é tudo flores e romance. Enquanto Roger não consegue evitar o sorriso, há algo escuro por trás de sua expressão. Mal sabe Dahlia que seu pai, o Duque, está planejando retornar ao norte, onde a família Bowser tradicionalmente reside. Há bastante tempo, Roderick não quer ir, é claro, mas não tem muito poder para recusar. Alguns dias depois, durante o jantar, a Duquesa Avalon menciona que o aniversário de Roderick deve estar chegando. Sua mãe tem estado ocupada preparando uma festa e enviando convites. Essa é uma notícia surpreendente para Dahlia. Não só ele não sabia que seu aniversário estava próximo, mas ela nunca realmente soube sua idade real. E ainda mais surpreendente, ele está fazendo 10 anos. O quê? Aquele pequenino. Mas ele é mais baixo que Dahlia e tão delicado. Como ele pode estar fazendo 10? O último golpe é quando a duquesa menciona planos para que os dois pombinhos dancem juntos no evento, o que significa que é hora de tirar seus melhores sapatos e vestidos e aprender a dançar como uma dama. As crianças fazem aulas juntas, o que é totalmente adorável, já que Dahlia é absolutamente mais alta que Roderick, e ele está liderando. Roderick se revela um dançarino natural. Dahlia, por outro lado, é um desastre. Ela está sempre pisando em seus pés, e a professora de dança acha que ela vai envergonhar toda a sua família na festa. Então você sabe, sem pressão, amiga. Depois que a lição termina, Dahlia está um pouco mal-humorada sobre o quanto se atrapalhou. Então Roderick sugere que eles façam algo Elsie para animá-la por algum motivo, a melhor ideia dele é andar a cavalo. Eu suponho que se você é um nobre, isso é basicamente o mesmo que andar de bicicleta. Mas ele não percebe que Dahlia tem um grande medo de cavalos. Isso vem de uma vez em que ela era pequena e foi derrubada de um cavalo. Sempre o cavalheiro, Roderick sugere que andem juntos no mesmo cavalo, o que é, na verdade, muito gentil da parte dele, já que ele é um cavaleiro experiente e ela está com medo. Dahlia passa todo o tempo segurando-o por trás. Eu vejo o que você está fazendo, príncipe Roderick. Ele leva Dahlia a um lugar que só pode ser alcançado a cavalo. Há uma vista linda da colina, com vista para o palácio. Um jardineiro contou a ele sobre esse lugar, que é a segunda ou terceira vez que Dahlia ouve falar dessa pessoa. O jardineiro disse que deveria visitar o local sempre que estivesse passando por um momento difícil. Ele sugeriu que usasse a vista para se livrar de pensamentos negativos, envolto na beleza do momento. Ele começa a mencionar a possibilidade de sair, mas muda de ideia na última hora. Você consegue ver onde isso vai dar, não consegue? Ele não vai contar a ela até o último momento. E Dahlia ficará devastada. Eu não consigo assistir. No caminho de volta, Roderick toma o caminho um pouco rápido demais e seu cavalo acaba tropeçando em uma pedra. Antes que ela perceba o que aconteceu, Dahlia foi jogada do cavalo. A última coisa que ela vê é Roderick estendendo a mão para ela. E depois, nada. Quando ela abre os olhos, os guardas estão todos ao seu redor. Roderick está desmoronado ao lado dela, seu corpo curvado ao redor do dela para protegê-la do impacto. Oh não! O que aconteceu? Ele tentou protegê-la. Dahlia chama o nome dele, mas ele não responde. Acima de seu olho, há um único filete de sangue vindo de algum corte. Os guardas a levam de volta a Manor Bowser, onde Dahlia espera ao lado da cama dele até que ele acorde. Nenhuma das lesões parece séria, e já ambos foram tratados por um médico por cortes e arranhões menores. Mas, claramente, o choque do incidente deixou a jovem princesa Avalon um pouco abalada. Enquanto ele está em repouso, Dahlia visita a família Bowser todos os dias para cuidar de seu melhor amigo. Todas as manhãs, ele insiste que está totalmente bem, o que claramente ele não está. Quero dizer, quão graves poderiam ser suas lesões? Ele tinha apenas um arranhão. Independentemente disso, Dahlia não desiste. Uma manhã, ela entra e encontra o Duque Bowser ao lado da cama, com a mão levantada, como se estivesse prestes a dar um tapa no filho. Dahlia não pensa. Ela se coloca entre os dois e defende seu ponto de vista, mesmo quando o Duque a desafia. Ele até ameaça atingi-la também, mas ela é muito astuta para isso. Ela começa a falar docemente sobre como sua família ficaria preocupada se ela voltasse para casa com um único arranhão no corpo. E que pena seria se seu pai parasse de comerciar com a família Bowser. Boa, Dahlia! É assim que se faz. Ela consegue afastá-lo, mas depois disso, o Duque não a deixa visitar com frequência. E mesmo nas raras ocasiões em que Roderick aparece, ele é muito distante e parece estar evitando-a. Dahlia pergunta uma ou duas vezes se há algo de errado, mas o pobre garoto se tornou tão bom em disfarçar que agora é impossível saber o que realmente está acontecendo por trás da superfície. Oh, querido, algo ruim está vindo. Você pode simplesmente sentir. Finalmente, o dia da festa de Roderick chega. Dahlia está toda vestida com seu lindo vestido rosa
casa, mas não consegue encontrar o aniversariante em lugar nenhum. Ela está um pouco preocupada, pois sabe que ele não se recuperou totalmente. No entanto, se distrai quando seu pai pede que ela espere no quarto dos convidados enquanto ele conversa com os adultos. Ela está lá há apenas 2 segundos quando o homem da hora chega. E nossa, como ele está elegante. Sério, olhem para aquele traje. Deem um aumento para o stylist dele imediatamente. Ele caminha diretamente até ela e pede que a dança comece. Dahlia sente que algo está errado. O rosto dele está todo vermelho, mas Roderick insiste que está bem. Ela tenta protestar, mas ele aperta os punhos. Se não dançarmos agora, não haverá outra oportunidade, diz ele. Dahlia está preocupada em pisar nos pés dele ou em se envergonhar na frente dos convidados. Ela parece não perceber o peso de suas palavras, o que ele realmente está dizendo. Mas, de qualquer forma, ela vai em frente. Ela pega a mão dele, permitindo-se ser guiada até a pista de dança, mesmo com a mente acelerada. Não consigo deixar de sentir simpatia por ela. Honestamente, quem gostaria de dançar diante de tantos nobres sabendo que tem 2 pés esquerdos? Eu, com certeza, não. A música começa a tocar, e Roderick a conduz com segurança, sorrindo para ela o tempo todo. E adivinha? Ela dança perfeitamente. O público aplaude os dois e, antes que Dahlia perceba, tudo já acabou. Ela confessa a Roderick que fica nervosa na frente de estranhos. Ela nunca teria conseguido isso sem ele ao seu lado. Então, ela começa a falar sobre como podem dançar juntos em outras festas e melhorar a cada vez. Sim, você vê a expressão no rosto de Roderick. Não sei se você terá outra chance, querida. Após um momento de silêncio, as crianças começam a falar ao mesmo tempo. Parece que Roderick estava prestes a admitir o que estava em sua mente, mas Dahlia insiste em falar primeiro. Claro, ela lhe dá um presente. Seu presente de aniversário, um lindo cronômetro antigo. E adivinha, ele tem a data em que se conheceram gravada. Que romântico. É tão doloroso quanto sincero. E Roderick sabe que nunca haverá uma melhor oportunidade para ser honesto. Então ele diz a ela, ali mesmo, que está partindo. Finalmente, o dia chegou, e os medos de Dahlia se tornaram realidade. O duque voltou à capital com sua amante e imediatamente pediu que sua esposa retornasse ao norte. A duquesa se firmou e exigiu que a amante retornasse de onde quer que tenha saído. E, eventualmente, ele cedeu. Honestamente, Dahlia não é burra. Ela tinha um pressentimento de que algo assim estava por vir. E, além disso, ela leu o livro. Lembra? Embora Roderick não tenha lhe dado ideia de quando voltará, ela se lembra da trama e sabe que ele passará por muitas dificuldades. Na história original, eles não retornam um para o outro por mais 5 anos, quando a guerra começa e a verdadeira história tem início. Antes de partir, a duquesa enviou um convite para os Avelins, pedindo para ver Dahlia uma última vez. Ela e sua mãe vão visitar, mas Roderick não está lá. Então, ela decide procurá-lo, pois tem a sensação de que ele estará em um lugar secreto. O interior de uma árvore oca, exatamente como ela esperava. Ele está lá, emburrado. No início, ele diz para ela ir embora, mas ela obviamente não vai deixar isso acontecer. Em vez disso, começa a falar sobre a primeira vez que se encontraram. Isso consegue fazer com que ele converse. Ele até admite que a primeira impressão que teve dela não foi boa. Bem, claro que não foi. Ela literalmente o ofendeu ao usar o gênero errado. Mas, como Dahlia aponta, provavelmente não teriam se tornado tão bons amigos se ela não o tivesse feito chorar naquele dia. Ela pede que ele escreva com frequência e agradece por ser seu amigo. É então que Roderick começa a chorar. Ele se inclina para ela e, em voz baixa, diz que não quer deixá-la. Ai, gente, parem! Eu vou chorar! Isso é tão triste! Quem sabe quando eles vão se encontrar de novo? Eu garanto que quem voltar em 5 anos não será o mesmo Roderick que conhecemos e amamos. Dahlia deve estar pensando a mesma coisa. Antes de entrar na carruagem, ela o avisa que haverá muitas dificuldades pela frente. Sempre que a situação ficar difícil de suportar, ela diz que ele precisa chorar. Parece meio estranho, mas acho que ela está tentando dizer para não guardar tudo para si. Ela lhe dá um lenço e promete que quando ele ficar molhado, ela irá vê-lo. É uma espécie de pacto estranho, mas o gesto é doce. E com isso, ela vai embora. O par inquebrável foi separado. Claro que Dahlia é rápida para escrever cartas para ele, antes mesmo de ele ter chegado ao norte. Nos primeiros dias sem ele, ela está tão entediada que acaba dormindo o tempo todo. Ela e Roderick costumavam fazer tudo juntos, e ela literalmente não tem outros amigos. Para Dahlia, toda essa situação é bastante difícil. Seus pais ficam um pouco preocupados, então decidem organizar um encontro de outras crianças na esperança de que ela faça novos amigos. Mas ela garante a Roderick que ninguém será tão próximo dela quanto ele. A resposta de Roderick é bem marcada em comparação. Sua vida é implacável. Tudo o que ele faz é
estudar e treinar dia após dia, mas ele está se esforçando, esperando que, se sair bem e cumprir seus deveres, poderá voltar para ela em breve. Ele é uma criança de coração puro, mas não acho que o Duque Nest o deixará voltar tão cedo. Enquanto isso, Dahlia começou a ser sociável com outras crianças nobres da sua idade. Parece cansativo e ela ainda não encontrou ninguém com quem realmente se conecte. Mas na próxima primavera, seu aniversário está chegando. Então, ela deixa uma dica nada sutil em sua próxima carta, de que, se ele estiver entediado, deveria dedicar algum tempo pensando em um presente de aniversário para ela. Eu amo essa garota. Ela nunca perde uma oportunidade por presentes. A duquesa Bowser o ajuda a escolher um vestido, mas o presente pessoal de Roderick é um elástico de cabelo que ele escolheu pessoalmente. Claro, ela adora isso. Embora eu tenha a sensação de que ela teria gostado de qualquer coisa que Roderick escolhesse. Ela promete usá-lo todos os dias e deseja que, no próximo aniversário, eles possam se ver novamente. Em suas cartas, as duas crianças expressam um anseio pelo outro, que é muito mais maduro e romântico para a idade deles. Roderick está começando a imaginar como será diferente quando se encontrarem novamente. Talvez ele esteja mais alto ou maior do que ela lembra. Dahlia não gosta nem um pouco dessa ideia. Como todas as crianças pequenas, ela quer ser mais alta que ele para ter uma vantagem. Um dia, ela sugere a ideia de visitar a propriedade do Duque para seu aniversário. Mas, depois disso, não há cartas por um tempo. Eventualmente, ele escreve de volta, explicando que seu pai descobriu sobre a comunicação deles e confiscou todas as suas cartas. Ele diz que, se o Duque descobrir que as duas crianças querem se encontrar, ele seria trancado em seu quarto. Então parece que a visita de aniversário está cancelada. Quero dizer, o que ela esperava? Um caminho de pétalas de rosa até o norte? O Duque que conhecemos nunca permitiria isso. Eles tentam organizar uma forma de se ver novamente, mas à medida que os anos passam, fica cada vez mais claro que não tem poder contra os pais. A situação na propriedade dos Bowser piora a cada dia. Fica mais difícil para Roderick enviar suas cartas. No final, ele manda uma última carta, sabendo que pode ser a última. Dahlia também envia uma, endereçada a um nome diferente, na esperança de que chegue até ele. Ela diz para ele não se preocupar e pede que não a esqueça. Tudo ficará bem um dia e eles se reencontrarão, não importa o que aconteça. Isso é verdade, pelo menos de acordo com o livro. Mas Dahlia também sabe exatamente pelo que ele está passando agora, como sua mãe está lentamente perdendo a sanidade diante da traição do marido. No início, quando foram para o norte, a duquesa e o duque brigavam muito menos. Por um tempo, Roderick teve alguma esperança de que eles pudessem viver em paz. Mas então, o duque traiu sua esposa, trazendo para casa a amante, que já estava pesadamente grávida. Isso não quebrou a duquesa, não no início. Ela fez o melhor que pôde para continuar forte por seu filho, como todas as mães tentam fazer. Mas então, tudo desmoronou quando ela foi incriminada por tentar matar o bebê com veneno. Uma das empregadas disse ao duque que sua esposa havia ordenado que ela colocasse uma pequena quantidade de pó na bebida da amante todos os dias, o que não apenas prejudicaria o bebê, mas também mataria a mãe. A duquesa ficou chocada. Ela sabia que seu marido era um vilão, mas não fazia ideia de que ele acreditaria em algo assim. E ainda pior, aprenderia por isso, sem sequer lhe dar um julgamento justo ou qualquer tipo de investigação. No final, a amante teve um aborto espontâneo. E assim, todos os rumores pareciam se confirmar. Roderick foi o único que ficou ao lado dela, sabendo que sua mãe não machucaria uma mosca. Lentamente, após ser trancada em uma cela e ter visitas recusadas, a duquesa começou a perder a cabeça. Uma vez, Roderick foi visitá-la e ela o confundiu com o duque. Isso é tão triste. Nenhuma criança deveria ter que assistir seus pais desmoronarem assim. Depois de um tempo, Roderick não pôde mais visitar sua mãe. Supostamente ela foi colocada sob medicação para ajudar sua mente a se curar, mas ele não tinha provas disso. A comunicação foi cortada e ele não podia nem confiar nas empregadas que cuidavam dele. Portanto, não é exagero dizer que dentro de alguns anos, Roderick ficou completamente e utterly sozinho. Eventualmente, um dos mordomos foi gentil o suficiente para entregar a última carta de Dahlia. Nela, ela lhe deseja tudo de bom. Apesar de todas as dificuldades, diz que não é culpa dele e o lembra de sempre deixar suas emoções fluírem, quando tudo fica um pouco demais. Sim, obrigada, Dahlia. Mas eu acho que, se Roger seguisse esse conselho, ele estaria chorando todos os dias. No entanto, o encorajamento na carta dela lhe dá a força para finalmente abordar seu pai. Ele espera limpar o nome de sua mãe. Ele entra direto no escritório e diz:
A duquesa não é o tipo de pessoa que usaria veneno. Eles sabem disso. O duque parece completamente impassível e responde calmamente que a natureza de qualquer um muda sob pressão. Ele, convenientemente, ignora o fato de que a pressão nesta situação é ele e sua adultério. Mas, de qualquer forma, Ronald tenta uma tática diferente. Assegurando ao pai que ele a visitou com frequência, diz que se ela estivesse planejando algo, ele seria a primeira pessoa a saber. Novamente, seu pai descarta essa ideia imediatamente. Aparentemente, ele não acha que o filho seja capaz de perceber nada e pensa que ele é tolo por confiar na mãe. Iques. Ele realmente é um cara desagradável, esse duque. Então, ele tira um pequeno frasco de veneno, colocando-o na mesa para Roger olhar. Foi encontrado no quarto da sua mãe, diz, como se não houvesse como alguém ter simplesmente plantado aquilo lá. Roderick insiste que, quando visitou a duquesa pela última vez, não viu nada parecido no quarto dela, não nas prateleiras onde supostamente foi encontrado. Ele aponta que, mesmo que fosse da mãe, por que ela deixaria isso em um lugar tão óbvio? Na verdade, isso é um ponto muito bom. O duque deve achar que todos ao seu redor são estúpidos. Que tipo de criminoso deixaria a maior evidência exposta assim? Roderick implora ao pai por tempo e recursos para encontrar o verdadeiro criminoso. Afinal, sua amante realmente teve um aborto espontâneo, então claramente alguém está atrás deles. Mas o duque não quer ouvir nada disso. Ele diz claramente que não se importa quem realmente fez isso. O ponto é que a duquesa tem um motivo para prejudicar a família deles. Então ele decidiu fazer dela um exemplo. Afinal, se alguém tão próximo ao duque pode ser descartado tão facilmente, o que pode acontecer com Roderick, seu próprio filho? Oh, meu Deus, isso é maligno. Esse cara não pode ser humano. Como ele pode dizer isso ao próprio filho? Ele ainda faz piada com Roderick, dizendo que ele se tornou mais como um Evelyn do que um Bowser. O que você precisa é de um pouco de reeducação, diz o duque. E então, ele diz algo verdadeiramente aterrador. Roderick, você nunca se perguntou por que todos os duques Bowser foram tão parecidos? Como eles terminam agindo de maneira tão desumana e cruel? Ele entrega seu filho a um par de guardas e lhe diz, com um sorriso aterrorizante, que em breve ele será igual aos outros. Ok, isso é realmente um pouco assustador. Que tipo de família estranha é essa? Que tipo de pessoa admite abertamente que é fria e desumana e depois ainda faz com que o filho seja igual a ela? Esse cara é seriamente perturbado. Roderick é jogado ao chão em uma pequena cela escura, enquanto as portas se fecham diante dele. Inicialmente, ele não consegue ver muito. A primeira coisa que ele nota é o cheiro. Algo meio podre, como carcaças em decomposição. Isso porque é. Isso mesmo. O Duque Bowser acabou de jogar seu filho de 12 anos em um depósito de corpos. Uma pequena cela, com todos os corpos que são difíceis de se livrar. Não sei que tipo de construção de personagem isso deveria ser. Algo assim não é mais propenso a deixar uma criança louca do que fria. O pobre Roderick já está em pânico. Afinal, ele não tem ideia de quanto tempo vai ficar ali. Podem ser algumas horas ou alguns meses. Com o Duque no comando, nada é impossível. Não demora muito para que Roderick comece a bater nas portas, implorando ao pai que o perdoe. Ele chama pela mãe, pela noite por quem o treinou, por seus servos, qualquer um, mas ele não ouve nada. Nenhum som de passos ou chaves na porta. Então, ele começa a chamar por Dahlia. Imagino que ele esteja esperando que ela cumpra a promessa de vir vê-lo quando o lenço estiver molhado. Mas mesmo Dahlia não pode salvá-lo agora, naquele horrível e escuro calabouço. Depois de um tempo, como você deve imaginar, ele para de bater na porta e pedir ajuda. À medida que os dias escorrem como água, torna-se cada vez mais fácil suportar o cheiro. Logo, Roderick até se sente grato pela cela. Ali, ele não tem mãe ou pai para se preocupar, nem familiares brigando ou injustiças para enfrentar. Quando as noites retornam para ele, Roderick se torna quieto e manso. Ele já não consegue lembrar os nomes que estava chamando ou por que segurava aquele lenço. Quando o puxam para fora, ele o deixa cair no sangue e o abandona sem olhar para trás. Droga, eu pensei que esse manhwa era sobre princesas e romances, de contos de fadas. Quando tudo ficou tão sombrio, os servos começam a especular sobre a situação da casa dos Bowser. A duquesa está enlouquecendo e o duque está torturando deliberadamente seu filho, que se tornou duro e frio, assim como o pai. Roderick começa a achar o ciclo cotidiano da vida entediante. Parece que ele está pedindo por isso quando seu pai sofre um ataque. Ele corre para ver sangue em toda parte, o rosto em ruínas, enquanto sua amante chora sobre seu corpo ferido. E o que Roderick faz? Ele simplesmente ri, como um verdadeiro psicopata. Acho que é isso que ele se tornou agora. Vamos torcer para que Dahlia não esteja esperando seu antigo companheiro de brincadeiras de volta, porque tem um bom pressentimento de que aquele garoto se foi para sempre. Falando em Dahlia, um dia ela acorda chorando, após um sonho em que
que seu pai foi chamado pela família real para lutar na guerra. Isso não acontece no romance original, então ela não consegue entender por que continua sonhando com isso. A guerra em si ainda não está prestes a começar. Mas como a história se passa alguns anos após o término da guerra, Dahlia não tem ideia de quando ela começará e o que realmente acontecerá. Tudo o que sabe é que dura quase uma década e que eles são vitoriosos ao final. Mas muita coisa pode acontecer em uma década. Em uma espécie de missão louca, ela começa a anotar todos os detalhes que consegue lembrar do romance original para tentar obter mais informações sobre o conflito que está por vir. A melhor pista que ela tem é que o Império poderia ter vencido muito antes do que realmente aconteceu, se não tivesse sido tão devastado pela doença. Assim, Dahlia dedica todo o seu tempo a partir de então para encontrar mais pistas e reunir informações sobre doenças. Ela faz o seu melhor para descobrir uma cura. Essa é uma mulher na área de STEM. Muito bem para você, garota. Mas ao longo de tudo isso, ela continua a ter sonhos horríveis sobre o que pode acontecer no futuro. Os pais dela, percebendo o quanto ela tem se esforçado, incentivam a filha a fazer uma pausa e não se sobrecarregar. Isso é fácil para eles dizerem. Eles não estão tendo visões proféticas de futuras atrocidades. Logo, chega a notícia do Sul sobre o ataque ao Duque. Ele está ferido há meio mês e não há sinais de melhora. Obviamente, isso é uma má notícia para a família, mas também é uma má notícia para o Império como um todo. Você vê, o Duque Bowser está em uma posição única na fronteira norte do Império. É sua responsabilidade proteger o povo dos monstros e bárbaros além da fronteira. E com o Duque ferido e metade de sua legião eliminada em uma batalha contra os monstros, as coisas não estão boas. Os nobres estão tentando decidir se devem doar mais dinheiro para a família ou se devem se retirar e abandonar os Bowers. Parece que todo o trabalho e investigação de Dahlia até agora tem se acumulado até esse momento. Ela se aproxima do pai, sabendo que ele vai convocar uma reunião formal sobre a família Bowser em breve. Então, ela pergunta se pode participar, o que parece um tiro no escuro se você me perguntar. Quero dizer, todos nós sabemos que Dahlia é inteligente, mas quem deixaria a filha de um nobre aleatório entrar em uma reunião cheia de generais e duques para decidir o destino do Império? Eu provavelmente não deixaria, mas como sempre, Avalon é obcecado por sua filha, então provavelmente não vai surpreender você que ele concorda em deixá-la participar. A família Evelyn é conhecida por sua origem mercantil, então Dahlia entende que os vassalos não ajudarão a família Bowser apenas por mera simpatia. Durante a reunião, ela apresenta todas as evidências e pesquisas que reuniu, provando que quase metade dos reinos se aliaram a Rowendell, o inimigo do Império. Ela afirma confiantemente que uma guerra provavelmente acontecerá em alguns anos. Como esperado, todos acham que ela está apenas exagerando, pois acreditam que, mesmo que mais reinos se unam, eles não são páreo para o Império, o que nossa garota admite. No entanto, ela os encoraja a não desconsiderar essa possibilidade. E se isso acontecer, ela sabe que a Casa Bowser será uma grande ajuda. Eles acreditam que a chance de uma guerra estourar é baixa, então pensam que, se puderem ajudar os Bowers agora, podem evitar uma grande perda. Mas quem diz que vão oferecer ajuda sem esperar algo em troca? Claro que Dahlia tem algo em mente para ganhar também, e isso imediatamente chama a atenção de todos. Ela menciona alegremente que vão solicitar autoridade sobre a guarda Bowser. A Evelyn nunca esteve envolvida em uma guerra, mas a casa Bowser tem muitos cavaleiros experientes. Se eles ajudarem os Bowers, irão auxiliá-los na recuperação. E se acabarem vencendo a guerra, Dahlia afirma audaciosamente que compartilharão metade da glória. Surpreendentemente, esses adultos levam a sério os conselhos de uma criança e decidem arriscar. O único empecilho é que eles não sabem se a casa Bowser lhes concederá poder militar. Não deve ser fácil, considerando que estão pedindo. Dahlia busca autoridade sobre a força central da casa Bowser em troca de apoio financeiro. No entanto, ela confia que Roderick não perceberá isso como uma ameaça. Ela disse o que disse. E sim, Roderick aceitou sua proposta sem pensar duas vezes. Isso provocou a ira de todos os vassalos da casa Bowser. Era possível sentir o orgulho deles sendo atingido. Estou tão aliviada que essa fofura não perdeu totalmente o juízo. A maioria das famílias nobres virou as costas para eles. Portanto, se houver qualquer outra solução, ele está disposto a ouvi-los. Mas tudo o que recebe são críticas diretas sobre como ele é parecido com a mãe, que não tem dignidade. Que loucura! Isso
o faz desferir um golpe na mesa com sua espada mágica. Dentro dessa família, tudo gira em torno do poder. Provando sua força, ele deixa claro que eles devem seguir sua liderança. Isso mesmo, deixe-o saber quem está no comando. Dahlia fica empolgada ao receber a carta de Roderick aceitando sua oferta. Agora, tudo o que precisam fazer é enviar suprimentos para o norte. O próximo passo em seu plano é encontrar alguém em um lugar muito decadente. Ela bate na porta, e quando uma mulher sardenta com cabelos vermelhos a atende, nossa garota exibe sua riqueza insana, 120 milhões de ouro, sem estresse. Estia Eustace é uma pessoa talentosa, e no romance, será a primeira a descobrir uma cura para a praga do Império, assumindo em seguida a posição de curadora-chefe da família imperial. Mas ela é realmente obcecada por dinheiro. Após se formar cedo com notas máximas na Academia Imperial, decidiu aceitar um emprego no laboratório farmacêutico do Conde Jordan. No entanto, o Conde Jordan se torna invejoso de Estia, que é mais brilhante que ele. Então, ele rouba todas as suas fórmulas de medicina e a expulsa. Dahlia persuade Estia de que, se ela a ajudar, poderá lhe dar mais ouro. E dado o fato de que a garota é obcecada por dinheiro, elas continuam a conversa dentro de sua casa. Dahlia vai direto ao ponto, sabendo que Estia está pesquisando uma doença contagiosa, na qual seu falecido avô estava trabalhando. Dahlia também sabe que o Conde Jordan bloqueou todos os investimentos, razão pela qual Estia parou temporariamente suas pesquisas. Dahlia mostra a Estia uma bolsa cheia de ouro, oferecendo financiar tanto sua pesquisa quanto suas despesas mensais. Ela garante que, se Estia descobrir uma cura, proporcionará à jovem o melhor laboratório do Império, além de um título de nobreza, para que mesmo o Conde Jordan não a desrespeite. Vendo o brasão da casa Evelyn, Estia fica atordoada, fazendo com que Dahlia se apresente adequadamente, enfatizando sua intenção de investir nela. Isso empolga tanto Estia que ela pega as mãos de Dahlia, declarando que ela é sua mestra e assegurando que desenvolverá uma cura em até 5 anos. Logo após, quando Dahlia completa 17 anos, recebem uma carta do Palácio Imperial, e a guerra começa muito mais rapidamente do que no romance. O dia chegou para seu pai se despedir antes de ir para a guerra. Dahlia envolve os braços ao redor de seu pai, que está se sentindo um pouco culpado por impor uma responsabilidade tão grande a ela devido à sua ausência. Ela o tranquiliza, afirmando que irá proteger Evelyn. Enquanto isso, sua mãe, cheia de tristeza, implora ao marido para garantir sua segurança. Ele abraça sua família. Dahlia observa a carruagem de seu pai partir. Ela torce por um retorno seguro. Já se passou 1 ano e meio desde que a guerra começou. Os cavaleiros da guarnição imperial finalmente identificaram o comandante responsável pelos reinos aliados. Eles decidiram acabar com ele rapidamente. O príncipe herdeiro, que é o comandante-chefe do exército imperial de Hiporonia, pede a qualquer um que possa trazer a cabeça do comandante. De repente, Roderick Bowser, de 18 anos, se apresenta e se oferece como voluntário. Isso provoca a reação dos cavaleiros, pois ele é muito jovem e a tarefa é perigosa demais para ele. Adeus ao garotinho de cabelos longos e olá, garoto bonito e estiloso. Entretanto, o príncipe herdeiro o interrompe e pergunta diretamente a Roderick se ele pode fazer isso. Ele responde que sim, sem hesitação, apesar de todas as dúvidas. Quando todos veem Roderick voltando com a cabeça do comandante, os cavaleiros reagem favoravelmente, provando que a casa de Bowser ainda é poderosa. O Duque Evelyn está completamente incomodado com a celebração, quando não faz muito tempo todos estavam convencidos de que Roderick era um caso perdido. Ele decide sair para pegar um ar fresco, mas se surpreende ao ver Roderick se escondendo e sangrando. Dá adeus ao resgate. Quando todos se reuniram para a guerra, o Duque Evelyn ficou surpreso ao ver Roderick novamente. Diferente de antes, quando ele era apenas uma criança frágil que sempre sorria para Dahlia, agora ele mata sem nenhuma emoção. Seus olhos têm aquele olhar frio, quase como se estivessem vazios, o que o lembra do Duque Bowser. O Duque Evelyn fez várias tentativas de conversar com Roderick, mas o garoto sempre parecia um pouco incomodado. No entanto, naquela noite, ele não consegue desviar o olhar ao ver Roderick em apuros. Ele o apoia ao caminhar e, como um pai, lembra gentilmente a Roderick que é perfeitamente aceitável contar com os outros quando a vida se torna difícil. Em seguida, ele menciona como Roderick e Dahlia são parecidos, ambos mantendo seus fardos para si mesmos. Essa descoberta traz um sorriso caloroso ao rosto de Roderick, que encontra uma conexão com Dahlia. Com licença, senhor. Se você está machucado, por que precisa ser tão fofo? De qualquer forma, estou realmente feliz que ele não esqueceu Dahlia. É difícil acreditar que já se passou 1 ano e meio e a guerra ainda continua. Nossa garota está enfrentando sua própria guerra também. Ela trabalha incansavelmente de manhã à tarde, lidando com todas as tarefas do ducado. À noite, dedica seu tempo a checar com Hest sobre a cura. Há apenas um grande problema após a cura estar pronta. É descobrir como compartilhar
compartilhar a notícia com todos. Ela não pode simplesmente anunciar que possui uma cura para uma nova doença. Enquanto alguns podem vê-la como uma heroína, outros provavelmente ficarão desconfiados. Na verdade, eles podem até pensar que sua família teve um papel na disseminação da doença. Ela realmente precisa descobrir como distribuir a cura sem levantar suspeitas. Mas é difícil ter ideias quando está enterrada sob uma montanha de documentos para classificar. Justamente então, o secretário de seu pai, Lowell Kidman, a aconselha a verificar os currículos dos candidatos a secretário-chefe e a lembra de fazer sua escolha hoje. Todos os herdeiros da casa Evelyn precisam de um secretário-chefe, pois são obrigados a estudar no exterior. O secretário os ajudará e continuar a servi-los até que se tornem a cabeça da casa. Ela está se sentindo um pouco para baixo. Devido à guerra, não pode estudar no exterior. Mesmo assim, ainda consegue encontrar tempo para revisar os currículos. Apenas um candidato, chamado Jaren Hayward, parece familiar, mas o que realmente se destaca é o quão incrível ele é. Após se formar como orador da turma em economia na Academia Imperial, ele trabalhou como analista de investimentos para a Rubabel Corporation. Essa empresa não é uma corporação típica. É uma das companhias mercantes mais conhecidas. Portanto, trabalhar como estrategista lá significa que o candidato é um gênio. Sua confusão aumenta ao se perguntar por que alguém tão notável como ele gostaria de trabalhar para ela. Curiosa, ela vira a página para descobrir por que ele se candidatou. Mas tudo o que encontra é o que parece ser uma carta de amor, onde ele declara seu amor eterno pela mulher que tem seu coração. Oh, meu Deus! Esse é o garoto cuja primeira paixão é Rod em um vestido. Hahaha. A desilusão amorosa de 19 anos de Jaren Hayward teve um impacto tão grande nele que ele se dedicou aos estudos. Como se o destino estivesse a seu favor, ele soube que a casa de Avalon estava procurando um secretário-chefe para sua herdeira, Dahlia. Jaren entende perfeitamente que a dama provavelmente está lutando, uma vez que seu pai está em guerra e ela ficou encarregada de todas as questões do ducado. Mas, a forma como ele imagina Dahlia com cabelo preto é simplesmente hilária. Ele acredita que este é o seu momento de se tornar alguém em quem Dahlia possa confiar. Alguém que vai dizer a ele que seu primeiro amor foi para a guerra. Jaren finalmente chega ao ducado de Avalon, sentindo uma mistura de excitação e nervosismo ao se preparar para ver seu primeiro amor após 8 anos. Quando a porta se abre, revelando a deslumbrante Dahlia, com seus cabelos rosa-dourado e olhos carmesim, ele consegue apenas dizer: "Quem é você?" O ambiente se enche de risadas de Dahlia enquanto Jaren fica todo vermelho de vergonha. Após esclarecerem o mal-entendido e se divertir um pouco com a situação, Dahlia pergunta se ele ainda quer continuar com a entrevista. Quando ele responde que sim, eles mergulham direto no assunto. Como esperado, Jaren respondeu a todas as perguntas dela com facilidade, o que é um bom sinal. Então, ela decide fazer uma pergunta nem tão hipotética. Se uma praga se espalhar durante uma guerra e eu tiver a cura, qual seria seu plano para espalhá-la secretamente? Como estrategista, ele acredita que deveriam compartilhar a receita da cura, pois, se for uma condição infecciosa, grandes quantidades do remédio serão necessárias. Mas, se ela quer lucrar, pequenas quantidades serão produzidas e vendidas exclusivamente por um preço alto. Porém, quando Dahlia afirma que não está fazendo isso por dinheiro, ele percebe que não é apenas uma pergunta de entrevista, o que é preferível, pois pode ajudá-la a encontrar a solução mais rapidamente. Jaren, então, aconselha que eles construam uma organização fantasma, que é uma firma que não pertence a nenhum país, exigindo que cresçam por conta própria, sem assistência, semelhante a como grandes empresas criam fundos não oficiais. No entanto, para dar início a isso, será necessário um capital significativo, já que eles precisarão comprar pequenos negócios de vários países. Jaren acontece de ter muitas conexões, seja da academia ou de seu tempo em Rubabel. Dahlia fica surpresa com o quanto ele planejou tudo. Ela pergunta se ele já sabia que ela traria isso à tona. Algo em sua atitude a faz confiar menos nele. Agora, ela se pergunta se Jaren também sabe do futuro, ou se ele previu a guerra ou algo assim. No entanto, quando Jaren cobre o rosto ao admitir que sempre quis ajudá-la um dia e que se esforçou ao máximo para preparar algo para ela, Dahlia percebe que ele está apaixonado por ela desde pequeno. Ela até o provoca de forma brincalhona, dizendo que irá apresentá-lo a Roderick da próxima vez. De qualquer forma, se dinheiro é o único problema, então nossa garota está totalmente garantida. Desde o momento em que ela entrou neste romance, ela está focada em fazer investimentos. Portanto, sim, ela é basicamente uma bilionária agora. Estamos pulando no tempo novamente. Já se passaram 4 anos desde a guerra. O Império Hiparonia está indo bem, tendo conseguido fazer todas as nações aliadas se renderem. Tudo o que resta é derrubar Rowendell. Mas esta nação líder é um oponente bastante difícil e o Império está achando desafiador enfrentá-la. O enviado que enviaram falhou. Então, o segundo filho do Duque Goldman, River, sugere que enviem outro, pois ele está confiante de que podem convencer Rowendell a se render. Rod, por outro lado,
lado, têm uma ideia diferente. Como a fortaleza Hohendello está cercada por uma cadeia de montanhas, eles deveriam ter seus magos lançar bolas de fogo, transformando a fortaleza em um mar de fogo. Isso provoca uma discussão entre os dois, já que River considera a proposta de Rod desumana, pois envolve queimar as casas de pessoas inocentes. Mas Rod afirma que fazer isso permitirá que eles terminem a guerra em apenas um dia. Oh, não. Parece que meu garoto não está ganhando pontos com o sogro agora. Depois que o Duque Evelyn ajudou Rod com sua lesão na última vez, eles começaram a conversar sobre suas famílias. Desde então, o Duque percebeu que Rod está se tornando impaciente para encerrar a guerra e até está colocando a si mesmo em risco. Toda essa conversa provavelmente o fez sentir falta de Dahlia como louco. A praga finalmente chegou e está se espalhando rapidamente. O Duque Evelyn está mais preocupado com sua família do que consigo mesmo. Nesse momento, Rod chega com um pacote de Dahlia. Rod não consegue tirar os olhos do pacote, então o sogro não tem escolha a não ser abrir a caixa bem na frente dele. Dentro, há uma carta de Dahlia junto com um chamado tônico de saúde para ele. Eles conseguiram. Eles criaram a cura. Após isso, rumores sobre a cura circularam, e a maioria dos que contraíram a doença se curaram como resultado. Isso leva o príncipe herdeiro a suspeitar que isso faz parte do plano de Hohendello. Assim, ele investiga e descobre a empresa que criou o tratamento. Eles oferecem entregar a receita da cura em troca da mina nas cordilheiras de Felitos, que são conhecidas por serem terras vazias e sem uso. O príncipe herdeiro designa Rod para supervisionar a reunião com a empresa de comércio, e se ele encontrar qualquer atividade suspeita, ordena que ele mate todos os envolvidos. Eles finalmente vão se encontrar depois de tantos anos. Mas sério, o príncipe herdeiro tem alguns problemas de confiança. Minha garota está salvando vidas aqui. Você sabe? Rod não culpa o príncipe herdeiro por ser cauteloso, mas ele se pergunta por que o colocou à frente disso, quando o Duque Evelyn deveria ser o responsável pelas negociações. Então, ele se lembra do tônico que Dahlia forneceu ao Duque. Isso leva Rod a acreditar que tudo isso tem alguma relação com ela. Isso o faz instruir seus cavaleiros a se disfarçarem de assassinos. Durante a negociação, ele os direciona a matar todos os homens do príncipe herdeiro, caso Dahlia esteja realmente envolvida. Uau! Ele nem tem certeza ainda, mas está fazendo tudo isso para proteger a garota dele. As negociações terminam e parece que nossos protagonistas não se encontraram. Dahlia fica chocada ao saber de Jaren que seu pai não compareceu, mas Roderick sim. Ela parece séria, até lembrar Jaren que sua empresa negociou com seu primeiro amor. Ela simplesmente não deixa o pobre coitado esquecer do seu primeiro amor, talvez até que fiquem velhos. Em um tom sério, Jaren pergunta a Dahlia por que ela quer a mina em Filetos. Ela simplesmente responde que precisa da terra desolada. Sim, porque essa mina é, na verdade, uma terra cheia de dinheiro, repleta de minérios mágicos, que a protagonista feminina descobriu na história. Mas dizem que quem encontra, fica com. Antes de Jaren ir embora, ele avisa Dahlia que alguém pode estar ajudando-os, pois alguém tem eliminado os homens do príncipe herdeiro. Assim, ele suspeita que seja alguém que se opõe ao príncipe. Após 1 ano e meio, eles finalmente chegaram à fortaleza Hohendello, e Roderick foi quem corajosamente decapitou o rei. Meu doce menino parece tão aliviado que a guerra finalmente acabou. E aí? O Duque Evelyn finalmente voltou para casa com sua esposa e filha. Todo o seu trabalho duro e preparação valeram a pena. Seu pai e Rod estão a salvo, e a epidemia foi gerida com sucesso. No dia seguinte, Dahlia recebe uma carta de convite para celebrar a vitória do Império. Ela não pode deixar de pensar em Roderick, que ela não vê há cerca de 10 anos. Ela se joga na cama, ansiosa sobre se as coisas ficarão super estranhas entre eles na festa. Hoje é o dia. E mesmo que a fita vermelha que Roderick lhe deu esteja desgastada, ela decide usá-la como um enfeite no cabelo. O Duque e a Duquesa Evelyn estão realmente envelhecendo como um vinho fino ao chegarem ao banquete. Enquanto isso, nossa garota, em seu vestido branco e vermelho, está extra sexy e fofa. Dahlia não consegue suportar a multidão, então se senta em um banco vazio. Logo, Jaren se aproxima dela e, uau! Preto e dourado realmente lhe cai bem. Ele a informa que o príncipe herdeiro ainda está investigando a organização deles, mas continua encontrando obstáculos, graças àquela pessoa que está ajudando-os. Então, eles ouvem damas suspirando por Roderick, levando Jaren a comentar casualmente que Dahlia deve estar nervosa para ver seu amigo novamente após tanto tempo. Mas isso a faz provocá-lo novamente, dizendo que deve ser ele quem está nervoso agora que o mestre de seu coração retornou. Justo nesse momento, o nome de Roderick é finalmente anunciado. Ele parece absolutamente régio naquele traje branco e azul. Não presta atenção em mais ninguém e vai direto abraçar finalmente, a pessoa que mais sente falta, Dahlia.
Não esperava que ele fosse tão loiro. E eu adorei. Ela ficou surpresa ao ver o garotinho todo crescido, e agora tão másculo. Isso a faz sentir um pouco envergonhada. Então, começa a se dirigir a ele formalmente. Rod rapidamente pede para que ela pare com isso. Em seguida, ele estende a mão e a convida para dançar. Mas enquanto eles giram juntos, nenhum dos dois se sente corajoso o suficiente para falar primeiro. Nosso rapaz tem aquela expressão em branco. Além disso, ele agora é alto e charmoso. Então, entendo por que ela se sente assim. Dália não tem certeza do que dizer. Talvez perguntar como ele está ou discutir suas contribuições para a guerra seria legal. Quem sabe ela poderia se desculpar por não tê-lo visitado ou perguntar se ele ainda tem o lenço que lhe deu. Mas no final, ela escolhe falar sobre algo completamente aleatório: pés. Ela parece um pouco tímida ao lhe dizer que não está mais pisando nos pés dele, já que dançou muito e agora se sente mais à vontade. Em seguida, pergunta se ele ainda se lembra de sua promessa de mostrar suas habilidades de dança quando se encontrassem novamente. Ela fica tão surpresa quando, por fim, Rod lhe mostra aquele sorriso familiar, o mesmo que usava na infância. Dália relaxa e sorri para ele, percebendo que ele ainda é o mesmo melhor amigo que sempre valorizou. Aí estão, meus amores, finalmente reunidos. Dália fica agradavelmente surpresa quando Rod nota a fita vermelha em seu cabelo. Ela pergunta timidamente se ele ainda se lembra dela. Isso o faz responder timidamente que sim, pois ele escolheu a fita. Isso traz um grande sorriso para nosso garoto, enquanto ela percebe que ele se lembrou de algo de anos atrás. Ele a gira com um sorriso, elogiando como a fita fica linda nela. Quando a música para, eles são abordados por um charmoso loiro, River Goldman, que Dália reconhece como o melhor segundo protagonista de todas as novelas românticas e que sempre permaneceu solteiro. Esse era o bom moço que teve uma pequena desavença com Rod durante a guerra. Agora, ela está radiante e esperando que Rod a apresente a River. Mas, oh não, meu garoto parece irritado neste momento. Então, ela decide falar com River e fazer uma apresentação. O charmoso cavalheiro lhe beija a mão e se apresenta com um sorriso acolhedor, enquanto Dália pede para que ele a chame pelo nome. Ele faz isso com um toque de timidez. Ela o acha realmente bonito e charmoso, e o fato de ele ser o segundo filho faz com que ele pareça o marido perfeito para ela. Assim, ela está considerando-o como um parceiro em potencial. Oh, eu quase esqueço que nossos protagonistas ainda não estão apaixonados. Pelo menos Dália não está. Dália está toda sorridente enquanto conversa com River, mas Rod não está a favor disso. Então, interrompe a conversa. Isso faz com que River se desculpe e se afaste, deixando os dois a sós. Nossa garota fica realmente chateada e vai direto a Rod para falar sobre como ele foi rude com River. Rod apenas responde perguntando se ela gosta tanto de River que não consegue parar de sorrir. Em seguida, ele faz um comentário sobre o nível de seus padrões caindo. Estou defendendo Rod nesta situação. Alguém já está ficando ciumento. Os dois saem de casa. Dália tenta explicar que está apenas sendo educada com River. Enquanto isso, nosso querido Rod está com os braços cruzados, emburrado, porque não acredita nela. Ela continua compartilhando sua opinião e, eventualmente, reconhece que talvez seja realmente sua culpa por ter negligenciado a amiga, que não vê há anos. Com um tom brincalhão, declara que não será influenciada por mais ninguém quando o homem mais bonito está ao seu lado. Ela continua elogiando Rod, ressaltando o quanto ele é mais capaz e respeitado em comparação a River. Tudo isso enquanto usa aquele doce sorriso de desculpas, que faz Rod ceder e perdoá-la. Agora que isso está resolvido, Dália menciona que sua mãe, a duquesa Bowser, está na verdade ficando com eles. A família Evelyn recebe a duquesa em sua casa, entendendo que ela havia sido injustamente acusada. Apesar de suas dificuldades, sua mãe fez tudo o que pôde para apoiar sua recuperação e garantir que ela estivesse em um lugar seguro. Estou muito feliz que eles tomaram essa atitude. A mãe de Dália é simplesmente maravilhosa. Uma ótima esposa, uma mãe incrível e uma amiga fantástica. Com o tempo, a duquesa Bowser foi recuperando seu jeito habitual, mas Dália não podia deixar de se preocupar, pois Roderick parecia ter esquecido sobre a mãe e nunca a procurou. No entanto, olhando para sua expressão agora, faz com que ela pense o contrário. Ela continua compartilhando que a mãe dele gosta de sair para caminhar atualmente e que começou a fazer arranjos de flores. Ela não quer pressioná-lo a ver a mãe, mas deseja oferecer a opção. Então menciona que, se ele estiver curioso para saber como a mãe está, será bem-vindo a visitar a propriedade Avalon. Hoje, Dália está animada para mostrar a Rod o jardim Evelyn e como ele continua tão bonito quanto antes. A mãe dele então chega e fica muito feliz ao ver o quanto ele cresceu. Enquanto brinca suavemente com os cabelos dele, com aquele sorriso caloroso, pergunta se podem dar uma volta juntos. Rod a olha com aqueles olhos cansados, mas esperançosos,
esperançosos, e diz que sim. Enquanto isso, Dahlia observa a mãe e o filho com um sentimento de alívio e se afasta silenciosamente, dando espaço para que se reconectem. Depois de um tempo, Rod termina a conversa com a mãe e vai procurar Dahlia, avistando-a sentada em um banco. Os dois decidem dar uma volta, e ela compartilha que não esperava que ele realmente viesse, já que ele nunca perguntava sobre a mãe. Rod explica que ficou ocupado, e ela compreende, considerando que teve que cuidar da família Bowser por causa do pai, e também teve que lutar na guerra. O clima está perfeito, com os céus rosados e o cabelo de Dahlia dançando ao vento, enquanto ela diz, cheia de entusiasmo, que eles deveriam se divertir enquanto ele ainda está na capital. Ela pode levá-lo a alguns ótimos restaurantes e está animada para apresentá-lo a seus amigos, Hestia e Jaron. Ela segura a mão dele e espera que o tempo juntos ajude a aliviar seus fardos. Ela realmente quer que ele seja feliz, independentemente do caminho que escolher, e está confiante de que estará lá para apoiá-lo. Nossa garota está dizendo coisas tão doces que nos conquistaria a todos, e ela acredita que Rod também se sentirá assim. Rod fica surpreso quando Dahlia envolve os braços ao redor do pescoço dele e se inclina para um beijo. Mas amigos, desculpem desapontá-los. Essa parte é apenas um sonho. Ele imediatamente se senta e fica vermelho, questionando a si mesmo por ter tido um sonho assim. Ele parece especialmente cansado hoje. Isso se deve a dias sem conseguir dormir. Ele culpa isso pelo dia em que Dahlia segurou sua mão. Em sua cabeça, isso progrediu para um beijo, o que o fez bater na mesa durante a reunião, forçando-o a cobrir seu rosto avermelhado. Agora, Ethan Miller, o comandante da 4ª Divisão dos Guardas Bowser, é um homem direto. Ele questiona Roderick se seu comportamento está relacionado aos rumores de que ele e Lady Dahlia são amantes. Enquanto isso, Dolly está sendo incomodada por seus vassalos sobre a necessidade de encontrar um marido. Eles até têm uma lista de todos os nobres solteiros adequados do Império. Eles a cercam até que ela não tenha escolha a não ser fugir deles. Ela corre para o escritório de sua mãe e pede que os vassalos parem de pressioná-la para se casar. Sua mãe acha isso engraçado, mas diz que é comum para a idade dela já ter um noivo. Contudo, ela entende que sua filha está mais focada no trabalho do que nos homens. Ela aperta o rosto de Dahlia de maneira brincalhona, sabendo que ela tem padrões elevados, e a tranquiliza dizendo que não pretende apenas escolher qualquer homem aleatório para ela. Dahlia sente uma onda de alívio, mas então congela em confusão quando sua mãe menciona Roderick. Querida, você melhor seguir sua mãe, porque mães sabem o que é melhor. Certo, certo. Sua mãe havia considerado arranjar o noivado deles e até discutiu isso com a duquesa Bowser. No entanto, Dahlia simplesmente não consegue imaginar Rod como seu marido, pois isso pareceria muito estranho para ela. A mãe de Dahlia compartilha que o noivado foi cancelado antes que eles pudessem realmente absorver a situação devido aos problemas com a família Bowser. Ela tranquiliza a filha, afirmando que não há pressa e acredita que ela encontrará sua alma gêmea quando o momento certo chegar. Jaren e Hestia estão agora no escritório de Dahlia, onde ela lhes mostra os retratos de seus potenciais pretendentes que os vassalos escolheram. Ela pede a ajuda deles, porque realmente não quer se casar com qualquer homem. Quando os dois perguntam qual é o seu tipo ideal, Dahlia responde rapidamente que são seus pais, e começa a contar a história de como sua mãe, que deveria se casar com um príncipe, se apaixonou por seu pai, um cavaleiro designado para escoltá-la. Eles acabaram se apaixonando, e como o relacionamento era proibido, seu pai decidiu se tornar duque, um título que antes tinha recusado, para poder roubar noiva do príncipe. Felizmente, os céus estavam ao lado deles, e eles se casaram felizes. E seu amor trouxe frutos na forma de Dahlia, a linda e talentosa mulher. Jaren e Hestia parecem exaustos com isso, e só querem saber qual é o ideal dela em detalhes, fazendo nossa garota começar a enumerar como ela quer alguém atraente e doce. Ela deveria ser sua primeira amante, e basicamente apenas Rod, mas ela ainda não sabe disso. Jaren precisa interrompê-la e lembrá-la de que ninguém jamais corresponderá à descrição que ela deu. Dahlia se pergunta qual é o tipo ideal deles. Hestia responde simplesmente que alguém rico, enquanto Jaren busca alguém puro e inocente, com cabelos longos e pretos e grandes olhos. Basta dizer que você quer uma versão feminina de Roderick. Não vamos julgar. De qualquer forma, Jaren menciona os rumores que circulam na capital de que Dahlia e Roderick estão apaixonados. Isso a faz derramar seu chá, antes de questionar de onde está vindo esse rumor. Bem, senhora, vocês dois continuaram dançando durante todo o baile.
Sem mudar de parceiros, Jaron acredita que Roderick é uma boa escolha, mas Dahlia rapidamente o interrompe, declarando que eles são apenas amigos. Ela também observa que não pode se casar com Roderick porque ele é o filho mais velho, tornando ambos herdeiros de suas famílias. Isso complica a questão de seus sucessores. Jaron sugere que eles podem ter 2 bebês, como se ter filhos nessa época fosse fácil. Ela menciona que precisará viajar com frequência para negócios, enquanto Roderick ficará estacionado na fronteira norte. Isso significa que se tornarão um casal à distância, o que não é ideal para ela. Dahlia quer uma vida alegre ao lado de seu verdadeiro amor. Ela também está confiante de que Roderick pensa da mesma forma e descartará o boato como absurdo. Não importa se Rod gosta dela ou não, porque ela sabe que ele acredita que o casamento é um fardo. Quando eram crianças, Rod compartilhou seus pensamentos sobre o casamento, dizendo que pode levar à dor. Sempre há uma chance de que alguém mude de ideia, e isso pode machucar, assim como o que aconteceu com sua mãe. Ele então expressou, em um tom aliviado, como estava feliz por ele e Dahlia serem amigos. Não importa quantas vezes discutam, eles sempre conseguem se reconciliar. Isso significa que podem ficar juntos por muito tempo. Foi então que Dahlia decidiu ser a amiga na qual Roderick sempre pode contar. Espera, então ele foi quem a colocou na friend zone primeiro? Parece que esses 2 melhores amigos estão em sintonia, porque Roderick agora está informando seus camaradas que os rumores não são verdadeiros. No entanto, Ethan ainda acha que talvez Lady Dahlia goste de seu comandante, já que ele notou como ela é tão gentil com ele. Os outros também mencionam que, pelo que sabem, ela é realmente seletiva e até rejeitaria jovens nobres que tentassem se aproximar dela. Eles continuam insistindo nisso, o que leva Rod a pedir que parem. Mas ele é interrompido por um homem bonito e direto, que afirma, confiantemente, que Dahlia gosta dele. Esse pensamento ressoa imediatamente na mente de Rod, mas no final, ele ainda acredita que é impossível. Ele afirma claramente que ele e Dahlia nunca serão amantes, porque a conhece melhor do que ninguém, e esse amigo dele tem padrões realmente altos. É o tipo de amor que só pode ser encontrado em romances. Ele ainda se lembra de como Dahlia era tão fofa. Dahlia está em uma festa para interagir com outros rapazes, esperando colocar os rumores sobre ela, Rod a descansar. Mas parece que ninguém tem coragem de se aproximar dela no momento. Todos definitivamente estão com medo de seu amigo. Ela se sente irritada porque os rapazes apenas lhe lançam olhares furtivos, mas ninguém se aproxima de verdade. Assim, ela pensa que é melhor voltar para casa. No entanto, fica realmente surpresa ao ver River na festa. Quando ele se aproxima, explica que não planejou vir, mas com um rubor no rosto, admite que veio porque ouviu que ela estaria lá. Isso faz Dahlia se sentir tão atordoada. Com os fogos de artifício atrás dela, seu coração explode em cores enquanto ela percebe que pode ter encontrado seu verdadeiro amor. Dahlia e River desfrutam de uma conversa amigável. Ela compartilha como seu pai falou muito bem da bravura e das contribuições de River durante a guerra, o que o deixou lisonjeado. Ela também sabe que ele e Roderick tiveram suas desavenças, o que River admite, mas parece que ele tem grande consideração por Roderick, e admira como ele se tornou um mestre espadachim tão jovem. Dahlia orgulhosamente diz a ele que Rod é um cara excepcional. Isso faz River sorrir. Ele percebe que deve conhecer melhor Rod, já que são amigos de infância. Ela nega, afirmando que não fala com Rod há 10 anos e que se reuniram recentemente no baile. Mas River discorda, afirmando que as pessoas se apegam às memórias. Mesmo que não estejam juntos há 10 anos, ele tem certeza de que Rod ainda possui alguns traços daquela época. Oh, esse cara parece ser genuinamente gentil. Nossa garota pode ter os dois. Se não, quero River. Enquanto os dois dançam, Dahlia sente uma alegria ao saber que River é um bom cara. Mas seu humor muda quando ele pergunta se ela e Roderick estão em um relacionamento. Ela nega rapidamente. Ao ouvir isso, River não consegue evitar um sorriso de alívio, expressando o quanto está feliz, antes de se despedir dela. Mesmo após o término da festa, Dahlia ainda tem perguntas sobre o porquê de River ter dito que estava feliz. Isso a leva a supor que ele está contente por não haver relacionamento entre ela e Roderick. Agora, ela está gritando e abraçando um travesseiro, enquanto Roderick senta ali, bebendo chá, se perguntando se ela ficou louca. Ela foi aqui e rompeu em seu escritório do nada para discutir os méritos de guerra que a casa de Abelin deveria receber. Mas dada a distração dela, ele suspeita que seja por causa dos rumores sobre eles. Enfim, ele a pressiona a ser séria agora e falar sobre negócios. Mas Dahlia simplesmente responde que foi uma desculpa para vê-lo fazendo seu coração disparar. Agora ele se sente mal por Rod. Ela então pergunta se ele já recebeu uma proposta de casamento do Palácio Imperial, pois ouviu rumores de que o imperador quer que ele se torne seu genro. Ela ouviu alguns rumores na festa recente, mas isso realmente desagrada a Rod, que ela só fale sobre rumores de casamento envolvendo os outros, e não sobre os que dizem respeito a eles. Notando a confusão de Dahlia, ele se levanta e menciona que tem muitas
coisas a cuidar, sugerindo que ela também deve ir embora. Dahlia agora está na carruagem, sentindo-se um pouco insegura sobre se cometeu um erro. Então, ela começa a pensar que talvez Rod esteja realmente vendo alguém, talvez a protagonista feminina. Isso poderia explicar por que ele parecia chateado anteriormente. Talvez ele esteja preocupado que sua parceira possa entender mal seu relacionamento com ela. Ela decide deixar isso de lado por enquanto, já que não é o momento certo para a protagonista feminina aparecer, mas isso ainda a está incomodando. LOL compartilha com Dahlia que o Conde Jordan está pedindo para Evelyn investir em sua nova medicina, o que seu pai está considerando, embora a maioria dos vassalos se oponha. Você pode ter esquecido quem é o Conde Dorban. Para refrescar sua memória, ele é o que expulsou Estia porque sentiu ciúmes de seu talento incrível. Após Dahlia ter uma ideia, ela corre para Estia para ver se pode criar uma versão melhor da medicina que o Conde Jorgen está desenvolvendo. Dahlia segura as mãos de Estia e a lembra de sua promessa de lhe dar um título e a melhor instalação de pesquisa. Dahlia está animada para compartilhar que agora pode cumprir uma de suas promessas. Com um sorriso radiante, ela anuncia que Estia em breve terá uma nova instalação de pesquisa, equipada com a mais recente tecnologia. Mas há um porém. Ela deve criar um novo medicamento. Com uma expressão determinada, Estia jura que não vai dormir até conseguir. Após isso, Dahlia alegremente diz a LOL. Ela vai emprestar ao conde o dinheiro sem juros, mas com um sorriso brincalhão, acrescenta que tomará seu laboratório farmacêutico como garantia. Estia é uma amiga querida para Dahlia, pois foi ela quem criou a cura que trouxe o fim antecipado da guerra e salvou seu pai da doença. Agora, ela sente que é o momento certo para fazer o conde pagar por suas ações desprezíveis. Continue assim, querida. O plano é simples. Emprestar o dinheiro ao conde e usar seu laboratório como garantia. Ela acredita que o conde aceitará a oferta, pois não há juros envolvidos. Ele pode achar que tudo o que precisa fazer é vender seu novo medicamento e lhe devolver o dinheiro. Mas é aí que seu plano maligno entra em ação. Ele, em resumo, não venderá. Estia planeja lançar uma versão similar, mas melhor, do remédio, antes mesmo que ele consiga colocar o seu no mercado. O Conde Jordan está quase certo de enfrentar a falência, pois as pessoas poderão acreditar que é um medicamento fake, e assim, Dahlia tomará conta de seu laboratório. Ela está absolutamente animada, e já está comemorando, assustando Jaren, que acredita que ela poderia fazer até o diabo chorar. Ela então informa Jaren que se encontrará com um informante que pode fornecer informações sobre o que Calton Jordan está tentando criar, para que Estia possa se antecipar e desenvolver uma versão melhor. Dahlia e LOL se encontram com o informante, e ela descobre que o conde está criando um estimulante que ajuda a aliviar a fadiga e pode aumentar a resistência. O informante até ouviu que o conde está afirmando que, após tomar seu remédio, a pessoa pode ficar acordada a noite toda sem se sentir cansada. Ele compartilha todos os detalhes disfarçados em uma embalagem de sobremesa. Ao saírem da confeitaria, ela esbarra em River, que está lá para pegar alguns doces, porque ouviu que a loja tem o melhor bolo da região. Dahlia comenta que também está ali para comprar algo, mas a verdade é que essa padaria é mais do que parece. É, na verdade, um esconderijo secreto para informantes. River se sente um pouco tímido ao convidar Dahlia para um papo, e ela concorda alegremente enquanto caminham. River compartilha que considerou enviar uma carta para ela, mas está ansioso se ela apreciaria isso sem um motivo específico. Isso faz Dahlia sentir borboletas no estômago, porque significa que River tem pensado nela todo esse tempo. Mesmo gaguejando, ela o informa que ele tem permissão para escrever para ela quando quiser, fazendo o rapaz ruborizar. Enquanto continuam caminhando, Dahlia avista uma loja que vende fitas que se parecem muito com a fita vermelha que Rod lhe deu. River oferece comprar a fita para ela se ela gostar, e ela responde que pode comprá-la com seu próprio dinheiro. Mas lá vem aquele cara poético de novo, com suas palavras confortadoras. Ele menciona que quando alguém lhe dá um presente, ele vem carregado de memórias daquela pessoa, tornando-o ainda mais especial. Isso leva Dahlia a lhe oferecer um sorriso doce, enquanto pergunta cuidadosamente se ele pode presenteá-la com suas memórias, o que deixa o rapaz iluminado e um pouco atrapalhado. Eu sou totalmente Team Rod, mas, se continuarem a tornar River tão adorável e uma escolha tão excelente, talvez eu comece a shippá-los. Dahlia tem olhado para a pulseira que River lhe deu, e não sei há quanto tempo, e agora ela está se revirando na cama, sentindo borboletas no estômago, porque ele é lindo e doce. Felizmente, ela retorna
ao seu eu normal, ao se lembrar que tem trabalho a fazer. Precisa vender os medicamentos que Estia produziu. Cada um dos capitães da guarda Bowser é realmente um pacote completo. Lux, o capitão da 2ª divisão, está maravilhoso com seu longo cabelo prateado. Leona, a capitã da 3ª divisão, definitivamente tem uma vibe de bad girl com seu cabelo curto e vermelho. E não podemos esquecer de Ethan, o capitão charmoso e direto da 4ª divisão. Depois, a Michelle, a capitã da 6ª divisão, que parece ser um doce por fora. Após se apresentarem a Dahlia, todos ficam sérios. Eles pensam que ela pode estar ali para dar ordens para eliminar alguém, seja uma pessoa, um grupo, ou até mesmo em uma escala nacional. Estão prontos para qualquer coisa. Dahlia está experimentando um choque cultural. Rapidamente, compartilha que a Casa Avalon criou um estimulante para ajudar com a fadiga. Ela adoraria que os 4, os incrivelmente populares Cavaleiros de Bowser, ajudassem a promovê-lo. Ela então mostra a frase de efeito que quer que usem para promover o produto. Termina com um grande sorriso e uma piscadela, o que deixa esses pobres cavaleiros extremamente horrorizados. Isso os leva a pedir ajuda a Roderick. Desculpe, pessoal. Seu comandante não tem poder contra a Lia. Ele os ordena a prestar atenção nela, mantendo uma expressão séria. Antes de sair, Dahlia dá a Rod um dos estimulantes. Com um sorriso, pergunta se ele tem tempo para ela. Ela não pôde perguntar a ele na noite passada, porque ele a fez ir embora, o que o deixou quieto. Ele se desculpa, mas ela o interrompe, como se dissesse que não é grande coisa. Com um sorriso radiante, ela o lembra de que prometeram passar tempo juntos e relaxar. Assim, tudo volta ao normal, e Rod finalmente sorri novamente. Os capitães ficam com frio na barriga ao ver o sorriso do comandante. Correm até ele, acreditando que Dahlia tem sentimentos por ele, e que ele deveria agir. Rod simplesmente os manda embora e passa por eles. Ver Dahlia sorrindo o deixou vermelho. Isso o faz questionar por que seu coração está batendo tão forte. Estou mudando de navio novamente. Podem me chamar de fraco, mas eu amo meninos que ficam tímidos. Hoje é o dia em que eles vão passar algum tempo juntos, ou melhor, ter um lindo encontro. Dahlia está tão suave e radiante, enquanto Rod está extra charmoso em seu terno e luvas. A parteira de hoje é Leona, que está tão alegre enquanto elogia o vestido de Dahlia. Ela quase deixa escapar que Rod também fez isso, mas se contém ao sentir o olhar do comandante. Dahlia fica surpresa quando Rod a levanta facilmente e a coloca na carruagem, fazendo-a corar. Até se pergunta se ele poderia carregá-la em estilo de noiva. Para ela, Rod ainda é aquele mesmo gatinho, mas agora ela começa a perceber que ele cresceu e se tornou mais como um forte e charmoso leopardo negro. Eles chegam à loja de roupas masculinas, enquanto Dahlia e Leona estão felizmente escolhendo roupas para ele, meu garoto, que não está muito acostumado com isso, senta-se atrás, parecendo um pouco mal-humorado e pedindo que parem. Nossa garota doce usa seu charme para persuadir Rod a experimentar mais ternos. Ela até menciona a vez em que brincaram de casinha, fazendo-o estremecer no final. Ele cede mais uma vez aos desejos dela. Depois de fazer compras, os dois saem para tomar um chá e comer sobremesas. Dolly está tão feliz agora, desfrutando de momentos que antes apenas desejava. Com um sorriso alegre, ela pergunta se poderão fazer isso de novo na próxima vez. Rod retribui o sorriso e responde que adoraria. Ele realmente parece ser o mais feliz quando está com ela. Não é mesmo, Cutie? Ela então se pergunta se ele usará o terno que compraram hoje durante a cerimônia de nobreza. Quando ouve que ele usará, fica emocionada e confiante de que ele com certeza se destacará, já que foi ela quem o escolheu. Enquanto conversam sobre a cerimônia, Rod a observa. Após uma breve pausa, pergunta se ela já tem um parceiro para o evento. A resposta dela muda o clima, pois ela revela que, na verdade, irá com River. As sobrancelhas de Rod se franzem. Ele não consegue acreditar que ela irá com outro homem em vez dele. Isso definitivamente quebrou seu coração. Você deveria ter seguido o conselho do seu capitão e ter tomado a iniciativa. Agora é tarde demais. Dahlia brinca com ele, questionando se ele está pensando em ser o parceiro dela, completamente alheia ao fato de que está machucando os sentimentos dele. Ele a interrompe, parecendo um pouco mal-humorado, e menciona que nunca perguntou com quem ela planejava ir. Dahlia fica confusa novamente e se pergunta o que poderia ter feito de errado, especialmente porque foi ele quem começou o assunto hoje. Enquanto Dahlia se dedica ao seu trabalho habitual, não consegue deixar de pensar no sorriso radiante de Rod, algo que não via há bastante tempo. Ela não tem certeza do porquê de ele ter ficado tão chateado, mas acredita que, se saírem novamente, ele voltará a ser ele mesmo. Neste momento, ela está pensando sobre a próxima aventura, talvez indo ao lago para um passeio de barco ou visitando a casa de família para um belo piquenique. Eu adoro como os papéis se inverteram. Dahlia é quem está planejando e Rod está tão baby, girl-coded. Hahaha. Ela irrompe feliz em seu escritório para compartilhar a boa notícia. O Conde Jordan finalmente faliu. Eles rapidamente ocuparam seu laboratório.
e Estia agora está radiante em seu novo espaço. Ela está especialmente feliz por ter conseguido derrubar o conde com um empurrão aqui e ali. Então, Estia muda para um tom sério e compartilha com Dahlia que, durante seu trabalho na nova medicina, descobriu que o produto do conde Jordan era, na verdade, drogas. Esta situação parece um pouco suspeita, porque Dahlia acredita que o conde está consciente de que será eventualmente pego e que seus patrocinadores provavelmente se envolverão também. Dahlia então se surpreende ao perceber isso, lembrando-se de como o conde foi à casa Evelyn pedir dinheiro, o que basicamente significa que ele estava tentando armá-los. Ela se lança na investigação, mas ainda não conseguiu descobrir quem é o mentor por trás disso. Ela descobriu que alguém estava financiando generosamente o conde, mas então, de repente, retirou o apoio. Agora, ela tem certeza de que alguém está secretamente e cuidadosamente mirando em sua família. Agora, ela está na carruagem com Jaren, que nota que ela parece um pouco cansada. Ele sugere gentilmente que ela tome o remédio anti-fadiga, o que a faz provocá-lo novamente por ser tão adorável e atencioso com ela. Eles estão a caminho da cerimônia, onde ela deveria ir com River, mas em vez disso, encontra-se com Jaren. As preparações para a cerimônia de nobreza estão levando um pouco mais de tempo do que o esperado. Jaren dá um sorriso confiante. Ele sabe que Rod vai ficar muito feliz ao ver que Dahlia veio com ele. Em vez de River, isso a confunde. Ele estala a língua, comentando sobre o quanto ela é desavisada. Estou me sentindo cansada por causa de Rod e River. Vou levar Jaren comigo para encontrar um pouco de paz. Quando chegam, Dolly fica surpresa com quão luxuoso é o banquete comparado ao usual. Ao ver Roderick, ela imediatamente o congratula por ter conseguido seu título. Mas nossa garotinha aqui apenas cruza os braços. Seu rosto claramente diz que ele não está no clima. Dahlia decide apresentar Jaron a ele, mas está claro que ele é o motivo do mau humor de Rod. Ele pergunta diretamente quem é aquele cabeçudo com ela. Ele a zomba casualmente, se questionando se River não é bom o suficiente a ponto de ela também estar relaxando com esse cara que ele chama de cabeludo. Dahlia fica perplexa com seu comportamento, mas rapidamente esclarece que Jaron é seu chefe de secretaria, o que ajuda a acalmar Rod um pouco. Infelizmente é tarde demais. O coração de Jaron foi partido novamente. Senhor, você não precisa ser tão cruel. Rod se lembra dele, mas antes que Jaron possa se apresentar, ele começa a chorar e corre embora. Isso deixa Dahlia se sentindo um pouco perdida, enquanto Rod brinca chamando-o de covarde. Como sempre, meu bebê acabou de ser totalmente humilhado e teve seu segundo desgosto. A cerimônia começou. O Duque Avalon está sendo homenageado por suas contribuições à guerra, enchendo Dahlia de orgulho por seu pai. Em seguida, River Goldman é concedido um território e recebe o título de conde, o que faz Dahlia gritar ao ver como ele está bonito. O último a ser chamado é Roderick Bowser. Embora Dahlia não esteja gritando ou algo assim, seu rosto está todo vermelho e seu coração acelera. Mas, querido, o que é isso? Parece que ela está segurando seus sentimentos por ele, não parece? Rod recebe uma espada especial, que é tradicionalmente passada para a família imperial. Isso faz todos pensarem que o imperador realmente está tentando fazer de Roderick parte da família imperial. Ele também recebe o título de duque, tornando-se um dos 3 duques do império. Isso faz Dahlia sentir que ele se afastou muito dela. Ela fica um pouco surpresa quando Rod olha em sua direção. Então sorri para ele e promete fazer o seu melhor para ser alguém que pode estar ao seu lado. Rod responde com um sorriso satisfeito. Após isso, a festa começa. Rod se vê cercado por nobres, enquanto Dahlia não consegue deixar de se preocupar que ele pode ter que voltar para o norte em breve. Os olhos de Rod estão focados somente em Dahlia. Quando vê sua expressão triste, ele rapidamente se aproxima dela e se inclina, perguntando se ela não está se sentindo bem. Mas a conversa deles é interrompida quando um cavaleiro imperial diz a Rod que o imperador deseja vê-lo. Isso faz Dahlia se perguntar se isso é sobre o imperador querer que Rod se case com sua filha. Rod realmente não quer deixar Dahlia sozinha. Ele está preocupado que ela possa entender as coisas de forma errada. No entanto, sente que não tem escolha, então pede gentilmente que ela o espere. Dahlia escolhe sair para tomar um ar fresco, sentindo-se um pouco cansada da multidão tagarela. Ela encontra um lugar aconchegante perto da fonte, completamente alheia de que está prestes a encontrar um anjo com um abdômen tão definido que vai fazer seu nariz sangrar. River corre até ela e oferece um lenço. Depois levanta-a para colocá-la gentilmente em uma cadeira, mas Dahlia o interrompe e pede que ele coloque uma camisa primeiro. Sim, senhor. Muito distraente. Agora, eles estão sentados em um banco. River conta que acidentalmente esbarrou em um criado, o que resultou em vinho derramado em seu terno branco. Ele tentou lidar com isso, discretamente perto da fonte. Após um tempo, o sangramento do nariz dela para. Para sua surpresa, ele a puxa gentilmente para se apoiar nele, sugerindo que ela descanse um pouco mais. River parece bastante preocupado que Dahlia esteja
esteja se esforçando demais ultimamente. O que é a razão do sangramento nasal? Sinceramente, senhor, meu nariz sangrou por ver seu corpo. De qualquer forma, ela fica confortável apoiada em seu ombro e admite que talvez estivesse realmente se sobrecarregando. Ela menciona que ainda está presa no mesmo lugar e não está fazendo progresso, algo com que River pode se identificar. Havia um tempo em que ele também pensava que tirar um descanso era coisa de fracassados. Ele a olha e diz que se ela precisar de alguém para se apoiar, e se não se importar que seja ele, está disponível a qualquer momento. Dahlia toma uma atitude corajosa e pede que ele fique mais tempo, o que faz um sorriso e uma corada aparecerem no rosto de River, enquanto ele concorda feliz. Poderiam apenas fazer de River o vilão, para que possamos seguir em frente. Enquanto isso, Rod termina sua conversa com o Imperador e agora está apressado para encontrar Dahlia, preocupado, pois realmente acredita que ela não está se sentindo bem. Ele a observa com cuidado. Pontos para meu garoto. Mas o coração de Rod afunda ao notar que River está segurando gentilmente uma Dahlia adormecida em seus braços. Rod rapidamente ordena que River entregue Dahlia, mas River responde que ela não é uma coisa que ele possa apenas ordenar. Ele também aponta que Dahlia não estava se sentindo bem e pergunta onde Rod estava quando ela precisava de ajuda. River quer evitar mais discussões pelo bem de Dahlia. Com o risco de um nobre iniciar outro boato, ele escolhe entregar Dahlia a Rod. Rod acreditava que continuar amigos era a melhor escolha, mas agora, enquanto segura Dahlia perto, ele realmente não quer se distanciar dessa deliciosa intimidade que está experimentando. Ele está agora corado e com aparência muito preocupada, sentindo-se dividido sobre o que fazer a seguir. Quando Dahlia acorda na manhã seguinte, seus pais ficam aflitos sobre o que aconteceu com ela. Enquanto isso, ela fica perplexa ao descobrir que desmaiou e não tem memória de como chegou em casa. No entanto, fica surpresa ao saber que Rod a trouxe para casa. Sua mente começa a relembrar imagens de River da noite passada, e como ele tem tudo o que ela deseja, ela está considerando propor a ele. Ela é muito destemida. Antes disso, ela tem um grande problema para resolver. Sua tia, a Marchioness Myers, está formando um grupo para competir com ela pela posição de próxima chefe da casa Evelyn, já que quer que seu filho seja o próximo duque. Sua tia é irmã de seu pai e é uma mulher muito capaz, razão pela qual seu pai a confiou à família e decidiu se tornar um cavaleiro. Entretanto, ela se apaixonou pelo Marquês Myers e decidiu se tornar Marchioness. Incitar seu pai a usar a chance de se tornar o sucessor da família Evelyn para se casar com sua mãe. Dahlia acha isso suspeito. Sua tia não é o tipo de pessoa que busca poder. Isso a preocupa, pois pode estar ligado à pessoa desconhecida que tem um alvo na sua família. Ela tenta ignorar isso por enquanto e se concentra em proteger sua posição como a futura herdeira. Essa posição será determinada pelo desempenho da empresa de comércio que ela planeja usar com seu cartão especial, a mente das Montanhas Felitos. No entanto, Law a informa que a competição de títulos será sobre acolhimento, o que requer que ela administre uma pousada. Dahlia está perdendo a paciência, enquanto Jaron simplesmente a observa e comenta sobre quão terrível isso é, considerando que o turismo e a hospedagem estão em queda. Já houve uma febre de viagens. A Casa Avalon adquiriu alguns hotéis para acompanhar a tendência, mas isso rapidamente passou. Jaron, o estrategista, apresenta duas opções: a rota fácil, que levará mais tempo, ou o caminho difícil, que será mais rápido. Dahlia, sendo a garota ousada que é, sorri e diz que quer o caminho fácil e rápido. Outro dia, outra história, diz Jaron, suspirando e decidindo explicar as duas opções. A primeira é reconstruir extensivamente a pousada, tornando-a mais atraente ao público até que seu nome se estabeleça, o que, sem dúvida, levará tempo. A segunda opção é adquirir os direitos comerciais de Beloa, a maior cidade portuária do continente. É o centro marítimo do Reino Hessen, conectando-se a vários países. No entanto, por ser mais famosa que o próprio reino, as pessoas a chamam de Reino Beloa. Construir uma pousada lá será, sem dúvida, um sucesso. No entanto, Jaron a informa que ela terá que competir com o filho mais novo da casa Rubabel, que também deseja os direitos comerciais. O filho mais novo pode ter talentos medianos, mas possui uma extensa rede que inclui o príncipe do reino Hessen. Apesar disso, Jaron acredita que Dahlia ainda tem uma chance de vencer, pois o rei tem adiado a licença comercial. Dahlia fica tonta ao lembrar que, na história, a filha mais nova do rei sofre de uma doença incurável, o que lhe dá confiança de que pode persuadir o rei a conceder-lhe os direitos comerciais. Ninguém sabe qual é a doença da filha, mas como alguém que leu a história, ela a conhece como Síndrome de Deficiência de Mona. É uma condição que pode levar alguém a morrer lentamente, mas a solução é simples. Eles precisam de seiva de mineral mágico. No entanto,
Seu desafio atual é obter esse mineral mágico, que pode ser encontrado na Floresta do Norte. Isso a faz lembrar que, com a aproximação do inverno, Rod terá que voltar para o norte, e essa ideia a deixa um pouco triste. Desde que desmaiou durante a festa, Roderick tem enviado diferentes capitães para sua casa, o que ela aprecia, mas também a deixa desconfortável. Ela gostaria que Rod viesse pessoalmente, se ele realmente está tão preocupado com ela. Hoje é a vez de Leona, e Dahlia descobre que a Floresta do Norte foi perigosamente dominada por monstros de alto escalão. O Imperador decide fornecer reforços aos Bowers. Leona acha que isso não é necessário, enquanto Dahlia acredita que faz parte do plano do Imperador para ter Rod como genro, um cavaleiro do Palácio Imperial. Insiste que Rod parta para o norte o mais rápido possível, mas nosso amigo aqui se recusa, pois já declarou que irá no inverno. O cavaleiro enfatiza que esta é uma ordem direta do imperador. Isso faz Ron questionar o que acontecerá se ele desobedecer. Será que ele é corajoso o suficiente para sacar sua espada diante dele e de seus capitães? Isso faz o pobre cavaleiro ficar assustado e correr para salvar sua vida. Rod quer ficar mais um pouco. Ele está preocupado que, se não agir agora, ele e Dahlia possam se distanciar e acabar se sentindo estranhos um com o outro. Acima de tudo, ele realmente não quer pensar na possibilidade de River se interpondo entre eles. Portanto, não há como ele ir embora. Finalmente, está na hora de se decidir. Hoje, Dahlia sente uma onda de felicidade ao receber uma carta de River, mas seu coração afunda um pouco ao ler, ao final, que ele se juntará à equipe de expedição que irá para o norte. Ela avisa Jaron alegremente que planeja acompanhar River, e menciona timidamente que talvez volte como uma família. Ela até convida Jaron para ir com ela, pois poderia ser divertido coletar seiva de mineral mágico juntos. Mas ele recusa e diz que não é fã de River. Jaron fica sério e menciona quão estranho é que River continue esbarrando nela. Ele ouviu que o atual Duque Goldman é bastante ambicioso, então sente que algo pode estar errado e aconselha Dahlia a ter cautela. É ótimo ver que Dahlia está mantendo a calma e está alinhada com Jaron sobre a questão da cautela. Ele deve estar envolvido com aquele grupo que trabalha para derrubar Avelyn, não é? Que bastardo manipulador. Graças a Deus nossa garota tem uma amiga esperta. Dahlia então vai até Hestia e informa que ela precisa criar uma cura para a deficiência de mana. Mas não precisa se preocupar, pois viajará para o norte para obter a seiva de mineral mágico. Quando Hestia descobre que Dahlia ficará com os Bowers, ela imediatamente se declara uma especialista em relacionamentos, antes de pedir para que Dahlia a leve com ela para o norte. Honestamente, o que acontecer no norte será emocionante. Não demorou muito para Dahlia decidir aventurar-se para o norte, ou, na compreensão de seus pais, seguir Rudrick. Elas relembraram os tempos em que a pequena e persistente Dahlia queria ir aonde o menino estava. Claire só pode sonhar que, talvez, os dois se tornem um casal, assim como nós. No entanto, Dahlia insiste que nada acontecerá entre ela e Rudrick, pois são apenas amigos. Oh, rapaz! Mas papai Adeleu consegue ver através dela ao questioná-la se ela está negando por causa de River. Assim, o interrogatório começa. É bem conhecido que River é o segundo filho dos Goldmans, além de ser o solteiro mais renomado da sociedade. Sem mencionar a boa aparência e a boa personalidade. Um rapaz automático para seus pais. No entanto, Adeleu não pode deixar de perguntar a maior questão que todos nós estamos fazendo. E Rudrick? Ainda assim, Dahlia é persistente que é apenas amiga de pai de Rudrick, e que qualquer coisa além da amizade é improvável. Por outro lado, River a deixa com o Doki Doki. O coração de Dahlia dispara. Ela está confiante de que, após esta viagem ao norte, trará um parceiro para o casamento. Falando de Rudrick, faz tempo que não o vê. Por outro lado, ele deve estar muito ocupado agora, com os monstros rampantes na Floresta das Trevas e os cavaleiros Bowser. Os riscos aumentaram, já que o imperador enviou tropas de apoio para segui-lo. Isso significa que Rudrick ficará ainda mais endividado com o favor do imperador. No entanto, Dahlia já está decidida. Assim que vê seu amigo de infância, perde a compostura ao notar o quão preocupado ele parece. Sem rodeios, pergunta se ele ainda se preocupa com ela e, se sim, por que ele não a visitou durante todo esse tempo, apenas enviando seus cavaleiros. Ela admite saber que ele voltou para o norte, apesar de ser um comando imperial. Rudrick diz que não irá. Mas e os meus planos de acompanhá-lo? A revelação a surpreende. Rudrick e, aparentemente, seus cavaleiros que estavam escutando ficam confusos. Por que Dahlia o seguiria para o norte? Poderia ser pelo motivo que ele secretamente espera. Podemos apenas desejar a mesma coisa, meu amigo. Dahlia compartilha seu verdadeiro motivo: capturar os insetos mágicos que vivem na floresta. Às vezes, a honestidade realmente abala nosso ânimo. Michelle ouve a conversa. Ele só ouviu histórias sobre esses insetos de seu avô, que viveu em uma vila próxima à floresta. Infelizmente, a Floresta das Trevas engoliu toda aquela área há muito tempo. Ainda assim, isso não é razão para ela viajar para o norte com eles.
Ou seria porque ela não quer ficar longe de um certo alguém? Bold como sempre, Dahlia confirma com um sorriso. O caos irrompe na sala. Quem poderá ser? Roderick a observa congelado, especialmente quando ela acrescenta que é alguém que ele conhece bem. Quanto mais ela fala, mais seus punhos se fecham. Ele a imagina com River. Se ao menos pudesse ser a pessoa em quem ela confia, faria tudo para fazê-la feliz. Hoje ele decide que é o dia de provar isso. Toda a determinação cuidadosa se despedaça quando ela revela que a pessoa especial que planeja pedir em casamento é River. Todos os cavaleiros Bowser ficam paralisados, completamente atordoados. À noite, Roderick finalmente entende por que constantemente olha para ela. Por que ela ocupa seus pensamentos até em seus momentos mais sombrios. Por que nunca consegue esquecer sua voz, seu sorriso, a maneira como o desafia sem medo. Ele se apaixonou por ela desde o início, mas parece que já é tarde. Demais. Seus cavaleiros aparecem diante dele, pedindo desculpas pela curiosidade. Estavam escutando uma revelação tão privada. Ruth se adianta e pergunta o que ele planeja fazer em seguida, já que o coração de Dahlia está decidido por River. Roderick não vê razão para permanecer. Ele voltará para o norte. A distância, talvez, atenuará a dor. Os cavaleiros se agitaram, tentando fazer o papel de cúmplices. Sugeriram que convidassem Dahlia para ir junto e deixassem River para trás. Mas Roderick a conhece bem. Sua teimosia e determinação são incansáveis. Se ficar sozinha com River, mesmo por um dia, acabarão casados antes que ele possa voltar. Ele não consegue suportar essa ideia. Ele ordena que informem ao imperador que sua partida se mantém sem mudanças em relação ao pessoal, e que seja agendada imediatamente. Se não houver chance, ele fará uma, convencendo-a totalmente. Todos viajarão juntos. Ele a acompanhará em cada passo e garantirá que ela nunca tenha a oportunidade de confessar a River. Enquanto isso, Dahlia espirra violentamente. Alguém definitivamente está falando sobre ela. Ela e Estia se arrumam para a repentina viagem ao norte no dia seguinte. A urgência a perplexa. Por que partir tão cedo? Ela dá de ombros, lembrando de seus pesadelos e das intermináveis noites de sono inquieto que a impediram de sair em viagens. Ah, bem, essa pode não ser uma viagem, mas ela usará o tempo tranquilo na fazenda de Roderick para confessar adequadamente a River. De volta com os cavaleiros Bowser, seu mestre agora ausente, eles formam um grupo preocupado. Nenhum deles imaginou que Dahlia se referia a alguém diferente. Eles, inadvertidamente, machucaram os sentimentos de Roderick, esfregando sal em uma ferida que ele nem sabia que tinha. Mas ainda há tempo para corrigir isso. Sua excelência parece mais determinada do que nunca, um fogo iluminando seus olhos geralmente impassíveis. Eles podem ajudar a mudar o coração de Dahlia, desde que ela e River ainda não estejam oficialmente juntos. Ainda há uma chance de lutar. Assim, a operação para mudar os assuntos do coração começa. No dia seguinte, os cavaleiros, mais uma vez, pedem um momento com sua graça, optando por se desculpar primeiro pelo mal-entendido. Mas, claro, eles não são do tipo que desiste facilmente. Eles planejam uma solução para ajudar na vida amorosa dele. Por mais que Roderick ache isso ridículo, acaba os entretendo. Leona lhe explica que sabe qual é a linha de cortejo favorita de Dahlia, até mesmo encenando-a como se fosse ela. O resultado final foi expressões de incredulidade e desgosto, embora não seja tão distante da verdade, já que Dahlia repete a mesma linha ao praticá-la diante de Jaron, tentando conquistar River. O Mosshead só pensa que é absolutamente ridículo e se pergunta de onde ela aprendeu essas coisas. Rasgando e queimando também suas listas de flerte, ele se pergunta se ela realmente é tão fácil de influenciar por tais táticas. Jiren também tenta a mesma coisa com ela, e ela imediatamente percebe que talvez essa estratégia realmente não funcione em ninguém, para sua grande frustração. Mas Dahlia está nas nuvens, pensando que, apenas talvez, tudo dará certo a seu favor, já que se verão na expedição. Jaron só pode olhar para seu empregador com o máximo desgosto. Sua pequena imaginação para a vida amorosa futura é completamente arruinada no dia da partida. Assim que ela vê, e talvez se encante com o uniforme de Roderick, procura imediatamente por River. É então que Roderick, com um sorriso arrogante, diz que o loiro partiu há alguns dias. Ele está jogando sujo, e eu adoro isso. Rude. Logo em seguida, vemos River sentado sozinho perto de uma fogueira, queimando uma carta. Seu semblante não é o habitual amigável. Por que ele parece tão suspeito? O caminho para o norte geralmente começa onde eles se transportam usando um portal para ir até a vila, onde há outro portal. Depois, mais um portal na próxima vila. É um ciclo sem fim de portais. No entanto, devido ao aumento no número de tropas, o grupo será dividido em dois, já que o portal tem um limite de quantas pessoas
pode transportar. Vendo como o caminho é complexo, Dahlia pergunta se há alguma outra forma direta de ir para o norte. Leona explica que eles terão que usar o Portal dos Magos, que custa muito caro. Se o problema é dinheiro, Dahlia pode absolutamente resolver isso. Quando a viagem geralmente leva um mês, eles chegam ao norte em apenas 3 dias. As tropas estão felizes pela sua dama, com exceção de Rudrick, que considera isso um grande obstáculo para seus planos. Não demora muito para Dahlia se alegrar ao ver River, já que faz tanto tempo desde que se viram. River se desculpa profundamente por não ter informado-a antes, pois a missão foi dada em cima da hora. No entanto, ela está apenas feliz em vê-lo. Não é como se não corressem cartas regularmente. Cuidado, Dahlia. O humor de alguém piorou. Ela apenas espera que, na próxima vez, ele a avise com antecedência. Ou então, antes que ela consiga terminar as palavras, Rudrick as completa por ela. Dahlia rapidamente diz a River que Rudrick estava brincando sobre ela recorrer à violência. Mas essa é a primeira vez que River ouve o Duque fazendo uma piada. Isso deve significar que Dahlia é bastante especial para ele. Você acertou em cheio, Riv. No entanto, River também é apenas um homem. Ele suavemente pede para compensá-la e diz que tem muito tempo para isso, para a irritação de Rudrick. Isso faz Dahlia duvidar se realmente estão tão próximos assim. Logo, River explica a ela que a carruagem magicamente aprimorada que ela usou para chegar aqui não é robusta nas partes mais difíceis do norte. A magia nem é adequada aqui. Assim, ele pede para que ela ande em seu cavalo com ele. Oh não, um cavalo. Antes que ela consiga articular uma resposta, Rudrick intervém, se exibindo por ter vivido no norte toda a sua vida, o que é verdade. Ele afirma que andar a cavalo aqui é diferente da capital. Em conclusão, andar em seu cavalo é muito mais seguro. Dahlia agora está ainda mais confusa, até que River contra-argumenta que suas habilidades de montaria são excelentes e que esta não é a sua primeira vez no norte. Isso faz os dois homens se encararem com desconfiança. Ela só consegue perguntar quem disse que ela andaria em qualquer cavalo. Se chegou a esse ponto, então eles devem respeitar a escolha da dama. Então, quem você vai escolher? Dahlia Rudrick. Você esqueceu que ela tem trauma com cavalgadas? Você não se machucou tentando salvá-la? E mais importante, eu escolheria o Duque. Dahlia, será que ela escolherá seu lindo amigo de infância, que tem muito talento e habilidades? Ou o competente e encantador cavaleiro River, que afirma com confiança que vai salvá-la de qualquer tipo de problema? Rudrick refuta, questionando por que haveria algum problema em primeiro lugar. No entanto, River responde que ela não estava segura com ele quando foram cavalgar anos atrás. Espera, o quê? Como você sabe disso? River, já cansado da rivalidade entre eles, Dahlia decide continuar sua jornada. Ela está se sentindo um pouco enjoada dentro da carruagem, acompanhada de Estia, que sugere que ela deveria ter montado a cavalo, ao observar como ela está pálida. Parece que ela rejeitou os dois. Por outro lado, ela realmente não consegue montar a cavalo desde que tinha 10 anos. Ver Rudra se machucar deixou uma marca em sua mente. Diversas tentativas foram feitas, mas somente serviram para alimentar o fogo em seu interior. Tudo o que ela consegue pensar é nele se machucando. Ela não culpa Rudrick pelo incidente anos atrás, pois foi um acidente, mas é claro que ele ainda sente uma certa culpa. Ela só pode esperar que ele não se culpe. Falando sobre o Duque, Estia o elogia pelo grande esforço que ele faz. Tudo por causa de Dahlia. Todas as carruagens são destinadas a mercadorias e os assentos não são confortáveis. No entanto, ele dedicou tempo para conseguir uma carruagem confortável o suficiente para que ela suporte enjoos. Isso já demonstra que ele tem sentimentos por ela. Estia, você é realmente inteligente, apesar de talvez sua dedicação ser baseada em um mal-entendido. Durante a pausa, quando o transporte é parado, Dahlia planeja esclarecer as coisas com Estia. Nesse momento, River bate na porta da carruagem, procurando lhe dar uma pedra mona, que ajudará a aquecer seu corpo. Em vez de depender da magia, depende do elemento fogo. Ele ainda deseja colocá-la sobre ela. Dahlia é apenas uma garota, então ela permite que ele faça isso, para descontentamento de alguém que observa de perto. Depois disso, River se despede, e é então que Rudrick aparece de onde estava escondido. Ele pergunta quando ela planeja parar de fazer jogo duro. Ela apenas o olha, como se a resposta fosse óbvia. Até que eles comecem a namorar, Dahlia não sabe que dizer a Rudrick será o maior arrependimento que ela terá. A partir daí, Rudrick sistematicamente interrompe cada momento entre Dahlia e River. Ele chama River para reuniões intermináveis, se junta a eles nas refeições, faz de tudo. Dahlia fica frustrada. Rudrick é suposto ser seu melhor amigo. Isso mesmo, uma amiga que você não consegue ver, tem sentimentos por você. Eventualmente, River consegue alguns momentos com ela, apesar da interferência de Rudrick. Ele nota que ela tem um apelido que apenas algumas pessoas conhecem, algo muito constrangedor para ela. Ela admite isso, e River a tranquiliza, dizendo que deseja chamá-la por esse nome. Mesmo assim,